Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 34, capítulo 185. Ambos ficaram atonitos. Senshi não precisou gastar chakra? Como ele conseguiu usar tantos jutsus de alto nível com tanta facilidade? Parecia que nem sequer o afetava. A essa altura, Obito não se conteve. Ele formou 2 shurikens negros colossais, suas armas características, nas mãos de seu Susanoo. Mirando nos dragões de madeira ao redor, ele ativou seu jutsu. Kamui Shuriken. Voshas! Voshas! 2 shurikens Kamui negros dispararam para frente com uma velocidade aterradora, poderosos o suficiente para decepar as caudas da 10 caudas em outra era. Voshas! 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 Pá, pá! Voando pelo ar, o Shuriken Kamui aniquilou vários dos dragões de madeira que Senshi havia invocado. Mas os próprios shurikens estavam se consumindo rapidamente, e com Senshi invocando mais dragões para atacar Obito, o ataque só se intensificou. Logo, o Susanoo de Obito se viu preso e enredado por múltiplos dragões. Foi então que Senshi executou o movimento que Danzou sempre quis fazer contra o F3 de Konoha. Outra figura de madeira imponente materializou-se diante do Susanoo de Obito, com sua grande palma erguida acima da cabeça, ostentando um enorme caractere escrito: Assento. Obito tentou fazer seu Susanoo lançar mais shurikens Kamui, mas ele estava irremediavelmente imobilizado por tantos dragões de madeira. Em pé na cabeça do Buda gigante, Senshi olhou para Obito e disse: Jutsu de carícias na cabeça. Ele ativou o 10º édito de Kakuan sobre a palma da iluminação, prestes a cravá-lo na coroa do Susanoo. Mas antes que pudesse selar Obito, Madara salvou o dia usando o melhor truque do Susanoo. Yazaka Magatama. Vários projéteis Magatama enormes vieram de longe, desviando o golpe do gigante de madeira. Então Madara mirou em Senshi e lançou o mesmo golpe novamente. Yazaka Magatama. Em pé sobre a cabeça do Buda, Senshi não parecia preocupado. Mais uma vez bateu palmas. Liberação de madeira, escudo de madeira. No momento em que o gigantesco Magatama se aproximou em alta velocidade, um enorme escudo de madeira com um feroz desenho de rosto demoníaco surgiu diante de Senshi, absorvendo completamente o ataque de Madara. Vendo que os dois praticamente tinham revelado suas intenções, Senshi finalmente fez sua grande jogada. Bata palmas. Buda transformado supremo. Outra estátua de Buda emergiu do topo da cabeça da colossal estátua de 1000 braços. Sob a direção de Senshi, a enorme construção desencadeou uma saraivada de ataques contra Madara e Obito. Milhares de punhos de madeira encheram o céu, caindo como uma tempestade colossal contra suas formas de Susanoo, vindos de todas as direções. Os clones do Susanoo de Madara foram os primeiros a cair, fraturando-se sob os golpes implacáveis e por fim despedaçando-se. Obito e Madara mal conseguiram se manter de pé, mas não tiveram tempo de respirar antes que Senshi realizasse mais uma manobra. Bata palmas. Susanoo relâmpago. Bum. Estrondo. Num instante, o céu escureceu. Raios fascaram descontroladamente, convergindo para um único ponto. No segundo seguinte, o poder da fruta do raio manifestou uma gigantesca figura do Raijin com um tridente dourado, pairando sobre Madara e Obito como um deus do trovão. Suas mentes ficaram em branco. O poder de Senshi era além de tudo que eles haviam imaginado. Ele poderia simplesmente ter combinado as milhares de mãos verdadeiras mais Buda transformado Supremo mais Susanoo ou Relâmpago e os derrotado em um único combo perfeito. No entanto, ele estava brincando com o dragão de madeira, o golem de madeira e outros como se fosse um jogo. Independentemente do que Madara pensasse, Obito estava devastado. Madara ainda possuía as habilidades do Rinnegan, mas Obito não queria mais que ele demonstrasse o verdadeiro poder Uchiha. Claramente, esse verdadeiro poder ainda era insignificante em comparação com Senshi. Abandonando qualquer ideia de continuar lutando, Obito disse a Madara: Vamos recuar. Ele é muito forte. Não podemos derrotá-lo. O rosto de Madara tornou-se sombrio e tempestuoso. Antes da luta começar, ele jamais imaginara esse desfecho. Percebendo que não havia outra escolha, Madara assentiu, e Obito ativou o Kamui para que pudessem escapar juntos. Espere aí! Ao ver Obito preparar o Kamui para fugir com Madara a reboque, Senshi gritou preguiçosamente do alto da gigantesca cabeça de Buda. Ao ouvir sua voz, Obito parou. Senshi havia usado um jutsu espaço-temporal não muito tempo atrás para aparecer em sua fortaleza subterrânea. Só isso já provava que Senshi conseguia rastreá-los de alguma forma. Mesmo que naquele momento ele só tivesse rastreado a posição de Naruto, ele também havia lutado de perto contra Madara e Obito por um bom tempo desde então. Tempo suficiente para marcar seus corpos no espaço-tempo. Eles não podiam mais fugir dele agora. E de fato, o próximo movimento de Senshi confirmou as suspeitas de Obito. Com um único gesto, ele teletransportou o inconsciente Naruto da câmara subterrânea diretamente para seus braços. Os semblantes de Obito e Madara se fecharam em azedume. Essa era de poderes oculares especiais havia terminado antes mesmo de começar. Mangekyou Sharingan ou Rinnegan. Nada disso importava diante daquela marca karma. Obito perguntou baixinho a Madara: Você ainda tem algum golpe? Afinal, Senshi era o mais forte de sua era, enquanto Madara era o mais forte dos reinos combatentes. Certamente Madara não poderia estar completamente indefeso. Madara respondeu em voz baixa: Eu ainda poderia usar alguns dos poderes do Rinnegan, mas seria inútil contra ele. O que ele não disse foi que se soubesse o quão loucas as coisas estavam fora da Terra Pura, teria ficado por lá até Senshi morrer de velhice. Mas essa não era mais uma opção, e Zetsu Negro também não havia aconselhado adiar sua ressurreição caso as circunstâncias parecessem desfavoráveis. Agora ele não tinha escolha a não ser superar isso de alguma forma ou acabar de volta no além. Ao ver Madara tão resignado, Obito sentiu profundo arrependimento.
Se soubesse, talvez devesse ter revivido alguém como Uchiha Tajima, talvez esse fosse o verdadeiro poder Uchiha. Brincadeiras à parte, Obito se inclinou e sussurrou. E agora? Madara balançou a cabeça. Não é uma decisão nossa. Claramente somente Senshi decidiria o destino deles. Enquanto Obito e Madara sentiam uma enorme pressão e pavor em relação ao futuro, Senshi permanecia perfeitamente calmo. Ele havia percebido antes que Madara e Obito poderiam ser usados tanto para gerar missões quanto para concluí-las. Cada um deles tinha seus próprios planos que convenientemente favoreciam a Comissão Zetsu Negro. Eventualmente, um deles seria sacrificado para ressuscitar Kaguya. Entretanto, ambos precisariam comprar bestas com cauda deles se quisessem continuar avançando. Senshi mal conseguia contar quantas vezes ele efetivamente venceu. Animado com a ideia, Senshi os chamou com um sorriso alegre. Relaxem vocês dois. Vocês conhecem as regras. Sou um mercenário pacífico que prioriza o trabalho. Quanto mais pacífico o mundo ninja for, mais missões aparecerão para mim. Então, naturalmente, não curto violência gratuita. Obito fervia de raiva por dentro ao perceber o quão ridículo aquilo soava. Senshi era o ninja mais violento do mundo, em sua opinião. Mas depois daquela surra, ele não ousou dizer nada em voz alta. Madara simplesmente olhou ao redor para o ambiente destruído, penhascos despedaçados e solo rachado. Seu silêncio deixando isso bem claro. Mas ao ver que Senshi não estava mais atacando, Madara sentiu um lampejo de esperança. Então ele perguntou, o que isso quer dizer? Senshi apenas sorriu. Eu, Uzumaki Senshi, não sou um lutador por natureza. Prefiro resolver as coisas pacificamente. Vocês dois não são meus alvos de missão, então não tenho motivo para incomodá-los. Além disso, para alcançar seus objetivos, mais cedo ou mais tarde vocês precisarão trabalhar comigo, já que estão atrás das bestas com cauda que eu controlo. O que estava acontecendo? Aquela mudança de atitude foi drástica. Mas a questão era clara. Se ninguém tivesse pago a Senshi para ir atrás deles, ele não moveria um dedo de graça. O que de certa forma acabou dando certo. Eles permaneceriam vivos até que talvez um dia alguém contratasse Senshi para arrancar suas cabeças. O que realmente confundiu Obito e Madara foi que Senshi parecia propor uma colaboração. Mas como? O plano deles envolvia a raposa de 9 caudas, cujo Jinchuriki era o próprio discípulo de Senshi. Extrair a besta o mataria. Como poderiam cooperar nisso? Comparado a Obito, Madara pensava com mais profundidade. As informações de Zetsu Branco indicavam que o lema de Senshi era missão em primeiro lugar, tudo o resto em segundo. Isso poderia significar que ainda havia espaço para negociar sobre as bestas com cauda. Uma faísca brilhou nos olhos de Madara. Os tempos haviam mudado, e era tolice confiar em sua mentalidade da guerra dos reinos combatentes. Com renovado otimismo, Madara disse, Senshi, você está sugerindo que poderíamos contratá-lo, por meio de um contrato formal de missão, para obter as bestas com cauda para nós? Obito gritava internamente, você está sonhando? Não é possível que seja tão fácil assim. Mas antes que pudesse terminar o pensamento, Senshi, sorrindo, respondeu, viu, irmão Madara, você tem talento para isso. O mundo ninja não se resume à violência. Tem a ver com comissões e missões. Madara ainda não concordava totalmente com a visão de mundo de Senshi, mas enquanto a comunicação fosse possível, isso já era um progresso. Ele já tinha visto o suficiente do poder de Senshi para saber que Senshi poderia absolutamente matá-lo se quisesse. Então, melhor entrar no jogo e superar essa crise primeiro. Após refletir sobre o assunto, Madara perguntou cautelosamente, mas há pouco tempo estávamos em pé de guerra. Isso não afetará nossa capacidade de trabalhar juntos? Senshi assentiu enfaticamente. Não existem inimigos eternos, nem amigos eternos, apenas comissões e missões eternas. Para Madara isso fez sentido. Aquele era um homem movido pelo lucro, não um assassino sedento de sangue. Senshi, por sua vez, buscava maximizar os benefícios, não matar por matar. Para Senshi, amigo ou inimigo podia mudar a qualquer momento, dependendo do que havia a ganhar. Veja Orochimaru, por exemplo. Aos olhos de Senshi, ele era uma sobreposição de amigo e inimigo. O lado que Senshi escolheria dependia de se Orochimaru tinha trabalho para ele. Percebendo a posição de Senshi, Madara relaxou. A crise parecia estar chegando ao fim. Se ele conseguisse lidar com a questão das tarefas, eles poderiam sair ilesos. Considerando o estilo de Senshi e seu próprio plano, Madara perguntou, Senshi, podemos contratá-lo para coletar todas as bestas com cauda? Isso fez os olhos de Senshi brilharem. Era algo em uma escala muito maior do que ele imaginara, o que significava muito dinheiro, muitos pontos de recompensa. Ele respondeu sem hesitar, com certeza. Contanto que a comissão seja suficiente, eu capturo todas as bestas com cauda para você. Por que lutar por um punhado de bestas sozinho? É tão tedioso. Além disso, sua taxa de sucesso pode ser incerta. Por que perder tempo e energia quando você pode simplesmente me pagar para resolver todos os seus problemas de uma vez só? Madara ficou seriamente tentado. Esta era a era de missões acima de tudo, onde o dinheiro se sobrepunha tanto ao poder quanto à astúcia. Como antigo líder do clã Uchiha, ele havia acumulado uma quantia considerável antes de deixar seu clã. Ela permaneceu intocada por eras. Agora talvez seja exatamente o que ele precisava. Nenhum recurso é verdadeiramente desperdiçado. Ele só precisa ser aplicado no lugar certo. Madara adaptou-se às novas regras com uma rapidez impressionante, enquanto Obito permaneceu ali totalmente perplexo, sentindo que todos os seus esforços anteriores tinham sido uma piada. Ele havia orquestrado cuidadosamente o caos em Amegakure, tomado Rinnegan de Nagato em um momento crucial, avaliado suas opções antes de reviver Madara, e então se unido a ele para lutar contra Senshi. E agora Madara e Senshi estavam prestes a selar um acordo comercial. Obito se sentia o verdadeiro palhaço da situação. Enquanto isso, Senshi, alheio à turbulência interna de Obito, pensava em como fechar o negócio com Madara, ou seja,
Como se livrar de algumas bestas com cauda que estavam em excesso em seu estoque. Ele se lembrou de como a Shirama praticamente implorou aos outros 4 Kage para comprarem suas bestas com cauda restantes na antiga reunião dos 5 Kage. Enquanto Senshi se divertia imaginando aquela cena, Madara ponderava sobre como de fato colaborar com ele. Do ponto de vista de Madara, outras bestas poderiam ser fáceis de lidar, mas o Jinchuriki da 9 caudas era aluno de Senshi. Admitir que queria 9 caudas poderia provocar Senshi. No entanto, eles precisavam da 9 caudas para o plano do Olho da Lua. Isso o colocou numa situação delicada. Por sorte para Madara, ele não tinha conhecimento de um certo jutsu de extração da besta com cauda, que permitiria que a besta com cauda permanecesse utilizável enquanto o Jinchuriki sobrevivesse. Tal técnica era praticamente um milagre médico no mundo ninja. Mas do outro lado da mesa, Senshi interpretou erroneamente a tensão na expressão de Madara como uma preocupação sobre se Madara ainda tinha dinheiro suficiente. Talvez ele não tivesse fundos para contratá-lo. Senshi disse a si mesmo para presumir que Madara cumpriria sua parte até que se provasse o contrário. Certamente, se Madara tivesse abandonado o clã Uchiha, não teria deixado todo o seu dinheiro para trás. Se o financiamento desse certo, a próxima questão seria Nagato. Embora Senshi tivesse um excedente de bestas com cauda, elas ainda eram muito procuradas no mundo ninja. Cada vila queria uma para formar sua própria arma de besta com cauda, e Akatsuki certa vez as quis para aterrorizar o mundo inteiro. Mas agora que a Megakuri havia absorvido praticamente todos os países menores, forjando alianças próximas e distantes, fazer com que todos sentissem dor, não era mais viável. Sem demanda contínua da Akatsuki, o último comprador viável poderia ser o próprio Madara. Senshi não estava disposto a tomar à força as bestas com cauda das 5 grandes nações e depois cobrar um resgate. Isso pareceria sequestro, não trabalho mercenário legítimo. Certamente o boicotariam. Isso significava que se Akatsuki não tivesse novos pedidos de bestas com cauda e os 5 Kage estivessem fora de alcance, Madara era de fato o único grande cliente restante. Se ele não as comprasse, o estoque de Senshi ficaria sem vender. Chegando a essa conclusão, Senshi assumiu uma postura séria e profissional e fixou o olhar em Madara, pronto para negociar os termos de sua colaboração. Capítulo 186. Senshi olhou para Madara, e após pensar um pouco, Madara também se virou para olhar para Senshi. Ele havia decidido tentar persuadir Senshi a compreender a grandeza do plano Olho da Lua, fazer Senshi perceber que, mesmo que extrair a raposa de 9 caudas resultasse na morte de Naruto, o sacrifício necessário valeria a pena se significasse concretizar o plano Olho da Lua e alcançar a paz permanente para o mundo ninja. É claro que se Senshi se recusasse, Madara teria que encontrar outra maneira de obter a raposa de 9 caudas. Madara pigarreou e disse, Senshi, eu não preciso apenas dar uma cauda até a 8 caudas, eu preciso de todas as bestas com cauda. Isso será um problema? Senshi respondeu sem hesitar com voz firme e decisiva, irmão Madara, nenhum problema, absolutamente nenhum. Qual seria o problema? Baseado em sua análise meticulosa anterior, se ele não vendesse suas bestas com cauda para esses 2 otários, Obito e Madara, ele ficaria mesmo preso com elas, sem ter o que vender. Mas pensando bem, a ideia de bestas com cauda ficarem sem comprador parecia um pouco improvável. Mas vamos lá, quem era ele? Ele era Uzumaki Senshi, figura lendária do mercado negro, o tipo de sujeito implacável que conseguia arrancar comissões até de uma pedra. Independentemente do que acontecesse, ele não ia deixar todas aquelas bestas com cauda que havia capturado com tanto esforço se perderem em suas mãos. Ele precisava encontrar um comprador e se livrar delas. Mais do que qualquer outra coisa, Senshi realmente sentia que Obito e Madara eram os compradores perfeitos, porque eles realmente precisavam de bestas com cauda. Tentar vender pentes para um bando de monges seria um absurdo, mas, neste caso, os dois realmente precisavam deles. Vender-lhes essas bestas com cauda permitiria que prosseguissem com seu plano. Enquanto executavam o plano Olho da Lua, eles também estariam contribuindo para o progresso da missão de Senshi. Com o progresso da missão de Senshi, significava que a mãe de Zetsu Negro estava prestes a ser resgatada. E como poderíamos chamar isso senão uma vitória tripla? Madara e Obito finalmente conseguiriam as bestas com cauda que sempre sonharam. A missão de Senshi avançaria consideravelmente e mais tarde. Assim que Madara ou Obito se tornassem o sacrifício que ressuscitaria Kaguya Otsutsuki, Senshi ganharia uma enorme quantidade de pontos de emprego, e Zetsu Negro conseguiria salvar sua mãe. Todos felizes, vitória por toda parte. Quanto mais Senshi pensava nisso, mais sentia que essas bestas com cauda deveriam ser vendidas para Madara e Obito. No entanto, Madara, vendo a facilidade com que Senshi concordou, sentiu ainda mais dúvidas. No mundo ninja, o vínculo entre mestre e aprendiz era incrivelmente forte. Será que Senshi realmente conseguiria encostar em Naruto? Sem encontrar outra explicação, Madara simplesmente perguntou diretamente. O Jinchuriki da 9 caudas é seu aluno. Se extrairmos a besta com cauda dele, ele morrerá. Então, ainda podemos contratá-lo para a missão de capturar a 9 caudas? Obito ouviu o velho Madara perguntar isso e pensou ansiosamente. Acabou pra gente. Do ponto de vista de Obito, Senshi estava apenas sendo educado. Por que aquele velho Madara estava levando isso tão a sério? Mas Obito rapidamente percebeu que não entendia mais nada sobre aquele mundo, porque quando se tratava de capturar a raposa de 9 caudas, Senshi definitivamente não estava apenas sendo educado. Madara perguntou, e Senshi respondeu sem hesitar. Madara, estamos falando apenas da raposa de 9 caudas, certo? Moleza. Pagamento na entrega, comércio justo, sem taxas alfandegárias. Pode contar com a minha reputação para sempre. Madara assentiu levemente, compreendendo que bondade te matava, a menos que seu jutsu fosse jutsu da conversa, e mesmo esse tinha opiniões controversas. No mundo ninja de hoje, você tinha que ser como Senshi para ter sucesso.
Mesmo que fosse seu próprio aluno, contanto que o lucro fosse grande o suficiente, Senshi o trairia sem pestanejar. Ainda assim, Madara decidiu fazer um gesto para salvar a reputação de Senshi. A maneira menos inteligente de dizer isso seria: então vá em frente e extraia a raposa de 9 caudas. Diga o preço. A maneira mais inteligente seria: Senshi, na verdade, o sacrifício de Naruto é significativo. Seu sacrifício trará paz permanente ao mundo ninja no futuro. Mas Madara nem terminou de falar antes de Senshi o interromper com um gesto. Extrair uma besta com cauda é um trabalho delicado. Seus métodos são muito rudimentares, por isso seus Jinchuriki sempre morrem no processo. Mas usando a técnica de partição da besta com cauda que eu inventei através da minha pesquisa, a besta com cauda pode permanecer completamente utilizável, enquanto o Jinchuriki permanece vivo. As palavras de Senshi deixaram Madara e Obito perplexos. Eles já tinham visto muita coisa na vida, mas nada parecido. Enquanto os dois ainda estavam atordoados, Senshi prosseguiu com o trabalho minucioso. Estalo. Primeiro, Senshi deu um tapa casual para liberar o selo duplo dos 4 símbolos, basicamente o selo dos 8 trigramas, no corpo de Naruto. No momento em que o selo foi desfeito, a raposa de 9 caudas aprisionada ficou extasiada. No mundo interior de Naruto, a besta uivou para o céu. Finalmente vou ser livre. Desculpe por isso, Naruto. Embora a raposa de 9 caudas tivesse interagido bastante com Naruto ultimamente, eles ainda não haviam formado um laço profundo. Diante da irresistível tentação da liberdade, a raposa de 9 caudas mal hesitou antes de decidir fugir do recipiente que a aprisionava. Bum! O chakra enorme e feroz, de cor laranja avermelhada da raposa de 9 caudas surgiu rapidamente do lado de fora do selo. Radiante tentou escapar pela saída, apenas para descobrir algum idiota puxando-o. Furiosa, rugiu: vai se fuder. Como ousa tentar me arrastar para fora à força? Mas essa ideia não permaneceu por muito tempo na cabeça da raposa de 9 caudas, pois ela se lembrou do que havia acontecido com a besta de 1 cauda, a besta de 2 caudas e a besta de 6 caudas. Diferentemente daqueles 3 idiotas, assim que a raposa de 9 caudas percebeu algo errado, ela não saiu correndo às cegas. Em vez disso, usando o chakra que já havia vazado, ela formou uma pequena versão de si mesma no topo da cabeça de Naruto para observar a situação. Após examinar os arredores, a besta com cauda ficou atônita. Ela avistou o deus demônio de cabelos vermelhos de quem há 1, 2, 3 e 6 caudas haviam falado, e também viu Uchiha Madara, o homem que um dia a teve firmemente em suas mãos, e Uchiha Obito, que usou o Sharingan para controlá-la. Ao ver a cena, a mini raposa de 9 caudas pensou imediatamente: droga, isso é como o apocalipse desde o início. Um demônio ruivo, 2 Uchihas em Susanoo ou Gundam. O que o fraco, patético e indefeso Kurama pode fazer? Com isso, a mini raposa de 9 caudas dispersou o pequeno corpo de chakra que estava empoleirado na cabeça de Naruto. A verdadeira raposa de 9 caudas permaneceu no mundo interior de Naruto, fincando-se em uma espécie de cabo de guerra com Senshi. Eu, Kurama, prefiro morrer aqui e ficar para sempre, não vou sair. Ao ver a raposa de 9 caudas lutando contra ele dentro da mente de Naruto, Senshi não conseguiu conter o riso. Kurama, vamos lá, saia daí logo. Quer você espie ou se esconda, vai acabar se cortando. Melhor arrancar o curativo de uma vez e acabar com isso. Se você desperdiçar mais um pouco do meu precioso tempo de missão, terei que parar de ser bonzinho. Nesse momento, a raposa de 9 caudas sentiu o terror que Shukaku, Matatabi e Saiken haviam experimentado sob o poder de Senshi. Sua situação era ainda pior que a deles. Shukaku e os outros enfrentavam Senshi individualmente, mas ali estavam 3 das maiores ameaças juntas. Contra apenas um deles, a raposa de 9 caudas provavelmente perderia, especialmente porque seu Jinchuriki não estava totalmente desenvolvido. Eles não conseguiam combinar seus poderes de forma eficaz. A raposa de 9 caudas não teve escolha a não ser fazer o que Senshi mandou. Não havia diferença entre se esconder e sair, seria cortada de qualquer jeito. Melhor fazer logo, como Senshi aconselhou. Com a cooperação da raposa de 9 caudas, Senshi a retirou facilmente do corpo de Naruto. Como já havia obtido sucesso em 3 operações anteriores, ele estava ainda mais habilidoso desta vez. No kit de um dedo. Após extrair a raposa de 9 caudas de Naruto, Senshi ergueu a mão e literalmente cortou a besta em um pedaço grande e um pequeno. A parte maior foi para a mão de Senshi, enquanto a menor se transformou novamente em uma mini raposa de 9 caudas dentro de Naruto, tremendo em um canto. Isso foi demais para a pobre besta com cauda. Como uma forma de vida de chakra, a raposa de 9 caudas não morreria no sentido usual. Ela poderia ressuscitar se seu chakra se reagrupasse, mas esse processo era longo e exaustivo. Felizmente, Senshi deixou uma pequena parte para trás, porque senão ninguém sabia quanto tempo levaria para a raposa de 9 caudas recuperar a consciência. Do lado de fora, vendo Senshi cortar a raposa de 9 caudas ao meio com tanta precisão, Madara ficou boquiaberto. Senshi estava falando a verdade, extrair uma besta com cauda exigia um trabalho delicado. Os métodos brutais de Madara e Obito inevitavelmente teriam matado Jinchuriki. Agora, porém, Naruto ainda estava vivo e bem, e a própria besta com cauda estava totalmente utilizável. Além disso, as bestas com cauda possuíam uma incrível capacidade de cura, então mesmo depois de ser cortada ao meio, a maior parte da raposa de 9 caudas estava lentamente restaurando seu chakra perdido. Claro, nesse aspecto, talvez a 8 caudas fosse ainda melhor.
Todos os seus 8 tentáculos já haviam sido cortados pelo terceiro Raikage com um no kit de um dedo. Em situações extremas, a 8 caudas frequentemente enganava seus inimigos sacrificando um tentáculo disfarçado de si mesma, permitindo que o corpo verdadeiro escapasse. Fazer isso com tanta frequência aparentemente fazia com que seus tentáculos se regenerassem extremamente rápido. Você nunca viu Juuki sem nenhum de seus braços, então claramente eles já haviam crescido novamente há muito tempo. Obito observou a operação de Senshi e não conseguiu conter a curiosidade, dizendo: então foi você mesmo quem roubou as bestas com cauda de todos aqueles Jinchuriki. Antes, sempre que derrotavam um Jinchuriki, a besta com cauda dentro dele acabava desaparecendo. E ele suspeitava de Senshi, mas não tinha provas. Agora a verdade havia vindo à tona. Por que as bestas com cauda continuavam desaparecendo dos Jinchuriki? Por que todas as suas tentativas terminavam em fracasso? Seria uma perda de decência humana ou uma distorção de valores morais? Não, era apenas obra de Senshi. Ele jogava sujo. Enquanto Obito falava, a parte da raposa de 9 caudas que Senshi segurava começou a mostrar suas presas. Por um lado, estava furiosa ao ver Madara e Obito, que no passado a haviam controlado com seus Sharingan. Por outro lado, sentia-se profundamente humilhado por não ter coragem de lutar contra Senshi e aqueles dois Uchiha. Se a notícia se espalhasse, quão embaraçoso seria? Queria oferecer ao menos uma aparência de resistência para poder contar mais tarde a outras bestas com cauda e ninjas. Naquela batalha, eu realmente não perdi em vão. Eu estava sozinho, enquanto do outro lado estavam Uzumaki Senshi e 2 Uchihas. Com essa diferença de poder, eu perdi, mas perdi com honra. Senshi não fazia ideia do que a raposa de 9 caudas estivesse tramando, mas ao ver a besta se exibindo, deu-lhe um leve tapa na cabeça, deixando-a subitamente dócil. Madara, que já havia lutado contra a raposa de 9 caudas, sentiu uma onda de emoção ao vê-la tão completamente subjugada por Senshi. Obito, da mesma forma, sentiu uma série de pensamentos girando em sua mente. Ele murmurou: então é assim. Se eu soubesse que Senshi era tão desequilibrado, disposto a tudo por uma missão, eu poderia ter cooperado com ele desde o início. Se eu tivesse feito isso desde o começo, todos esses problemas poderiam ter sido evitados. Enquanto Obito refletia, Madara lançou-lhe um olhar frio, a decepção crescendo em seu coração por causa daquele herdeiro. Algo que poderia ter sido simples acabou se tornando complicado e confuso devido à tolice de Obito, colocando ambos em apuros. Mas agora não era hora de culpar Obito. A prioridade era fazer um acordo com Senshi. Olhando para a raposa de 9 caudas, agora completamente intimidado, Madara perguntou: então, qual é o preço para obter a raposa de 9 caudas? Ao ouvir isso, Senshi ficou encantado. Em um tom completamente sério, ele disse: irmão Madara, existe um preço de mercado para bestas com cauda. O preço base é de 100 milhões de ryu por cauda, e para cada cauda extra, você adiciona mais 100 milhões a esse valor. Então, a de uma cauda vale 100 milhões, a de 2 caudas vale 200 milhões, a de 3 caudas vale 300 milhões, a de 4 caudas vale 400 milhões. Espere aí. A cabeça de Madara girou ao ouvir aquela frase. Com esses preços, quem conseguiria comprar uma besta com cauda? Chamando Senshi para parar, Madara disse: Senshi, capturar uma besta com cauda não custa tanto assim. Podemos usar os preços que a Shirama mencionou na reunião dos 5 Kages, ou que a Akatsuki costumava cobrar para capturar bestas com cauda. Senshi suspirou: irmão Madara, isso era antes. Agora é diferente. Já ouviu falar de inflação? Já se passaram quantos anos? Você não pode esperar comprar bestas com cauda pelo preço antigo. E as bestas com cauda são únicas, 100 milhões de ryu por cauda é um preço perfeitamente justo. Se você não consegue aceitar isso, sempre pode encontrar outra maneira de obtê-los. Enquanto falava, Senshi abriu casualmente um vórtice vermelho escuro, como se estivesse prestes a partir. Espere! Madara gritou rapidamente. O plano Olho da Lua precisava ser executado. Caso contrário, ressuscitá-lo não adiantaria muito. Após lutar contra Senshi, Madara estava completamente convencido de que ninguém poderia tomar as bestas com cauda dele à força. Se ele não pagasse por elas, o plano estaria arruinado. Com isso em mente, Madara sentiu: de agora em diante, faremos do seu jeito. Embora fosse caro, dinheiro era relativamente fácil de conseguir no mundo ninja, enquanto as bestas com cauda eram únicas e insubstituíveis. Falhar em garantir uma agora só levaria a mais complicações no futuro. Assim que Madara concordou, Senshi esfregou as mãos com um sorriso satisfeito. Irmão Madara, vamos seguir o procedimento de sempre. Me envie uma solicitação de contratação e eu lhe entregarei a besta com cauda. Ele ficou surpreso. Mercenários do mercado negro costumavam ser tão formais assim? Mesmo para esse tipo de acordo, eles ainda tinham que seguir todo o processo de comissão de missão? Ainda intrigado, Madara não perdeu tempo. Senshi, eu te contrato por 900 milhões de ryu para capturar a raposa de 9 caudas para mim. Nesse instante, Senshi viu uma mensagem surgir em sua mente. E missão aceita. Cliente, Uchiha Madara. Objetivo: ajudar Uchiha Madara a capturar a raposa de 9 caudas. Recompensa: 900 milhões ryu. Classificação da missão: S. Bônus da missão: 900 mil pontos de emprego. Embora Senshi já tivesse lidado com missões que valiam mais de 100 milhões muitas vezes, esta de 900 milhões, vinda de Madara, ainda o entusiasmava. Assim que sua interface mental exibiu a solicitação da missão, Senshi não hesitou, alegremente entregou a raposa de 9 caudas a Madara. Madara ordenou que seu Susanoo agarrasse a besta, depois puxou um pergaminho e sacudiu o dinheiro que estava dentro dele. Em circunstâncias normais, essa quantia duraria muito tempo, mas ele estava comprando uma besta com cauda, então parecia que uma grande parte estava faltando. Fazendo as contas, Madara descobriu que no total, era pouco mais de 1 bilhão de ryu, o suficiente para 9 caudas e a uma cauda. Ele suspirou, nunca antes sentindo que o dinheiro fosse tão valioso.
Naquela época seu clã o havia traído, então qualquer vingança que ele tomasse parecia justificada. Se ele soubesse que o dinheiro era tão útil, teria levado todo o tesouro Uchiha consigo. Depois de separar os 900 milhões, Madara os empilhou separadamente e colocou o restante de volta no pergaminho. Virando-se para Senshi, disse: aqui estão os 900 milhões. Espero trabalhar com você novamente em breve. Ele já havia decidido que para as outras bestas com cauda, contrataria Senshi novamente, só precisava descobrir como arrecadar mais fundos. Ele poderia até mesmo confiar a Senshi certas etapas do próprio plano Olho da Lua, garantindo que nada desse errado. Do outro lado da tela, Senshi observava o painel do sistema confirmar a chegada de seus pontos de emprego, exibindo um enorme sorriso para Madara. Irmão Madara, muito obrigado. Assim que tiver o dinheiro, volte para o seu irmão, e ele cuidará de você. Ao ouvir isso, Madara sentiu. Essa era de fato sua intenção. No entanto, naquele momento, tanto ele quanto Obito olhavam ao redor, para o cenário devastado que parecia o fim do mundo, e depois para a raposa de 9 caudas que haviam acabado de obter com tanta facilidade. Ambos se sentiam um pouco atordoados. Anteriormente, para obter a raposa de 9 caudas, eles haviam usado seu Susanoo Gundam contra o Buda gigante e o Susanoo Relâmpago de Senshi, devastando tudo, e não conseguiram nada. Agora, gastando apenas uma quantia de dinheiro que não significava muito para eles, haviam conseguido a besta. Em voz baixa, Obito disse: essa situação é quase tão dramática e absurda quanto a minha própria vida. Madara concordou, sentindo que essa era a declaração mais autoconsciente que Obito já havia feito. Ele também achou tudo aquilo absurdo demais. Antes de enfrentar Senshi, Madara acreditava que o verdadeiro poder do clã Uchiha ainda era suficiente para intimidar o mundo ninja. Após lutar contra Senshi, ele percebeu que sua era e a era de Hashirama haviam chegado ao fim. O shinobi dessa nova geração, como Senshi, possuía uma força que não era apenas aterrorizante, mas absolutamente imbatível. Madara refletiu. Achei que esse renascimento estivesse fadado a ser de curta duração. Contra um monstro como Senshi, nem eu conseguiria fazer nada. Nunca imaginei que no fim, haveria uma reviravolta dessas, não só Obito e eu estamos totalmente bem, como também conseguimos obter a besta com cauda. Só que o método foi muito inesperado. Ao lado de Madara, Obito também estava imerso em pensamentos. Depois de um tempo, deu um tapa na própria coxa. Se eu soubesse que dinheiro era tão útil, não teria perdido tempo massacrando pessoas na noite do massacre. Como Senshi era extremamente forte e o dinheiro era a única maneira confiável de se comunicar com ele amigavelmente. Tanto Obito quanto Madara precisavam desesperadamente de muitos fundos naquele momento. Se tivessem recursos suficientes, poderiam simplesmente pagar a Senshi para capturar todas as bestas com cauda e, em seguida, continuar contratando-o para levar adiante seu plano. Mas o maior problema era que nenhum dos dois tinha muito dinheiro sobrando. Uma quantia insignificante poderia enganar um tolo, mas dezenas de bilhões enganariam qualquer um. Do outro lado da mesa, Senshi pegou o dinheiro da comissão de Madara e alegremente o guardou em seu sistema. Em seguida, ativou seu teletransporte Karma mais uma vez, deixando para trás o campo de batalha devastado. Com a partida dele, Obito e Madara finalmente soltaram um longo suspiro de alívio. Antes de lutarem contra Senshi, eles não haviam dado muita importância a ele, depois de terem usado tudo o que tinham contra ele e ainda assim não terem conseguido prevalecer. A pressão que ele exercia era impressionante. Felizmente, Senshi havia partido com Naruto, deixando-os em segurança. Assim que Senshi partiu, Obito reclamou com Madara: eu venho te dizendo o tempo todo que esse cara não era fácil de lidar. Eu te avisei para ter cuidado. Já chega, interrompeu Madara, não o deixando continuar. Porque agora era inútil. Mesmo que tivessem levado Senshi a sério desde o início, a enorme diferença de poder significava que ainda assim não teriam como enfrentá-lo. Após silenciar Obito, Madara disse diretamente: a prioridade agora é encontrar uma maneira de conseguir fundos suficientes. Se tivermos dinheiro de sobra, há todo tipo de coisa que podemos fazer. Obito assentiu em concordância. Certo. Se ao menos soubéssemos que poderíamos resolver isso tão facilmente pagando a ele. Em vez disso, ficamos dando voltas em círculos, complicando tudo, e no final ainda tivemos que pagar. Ao relembrar tudo o que haviam passado, Obito ficou irritado com Senshi. Ele tentará enfrentá-lo diversas vezes, quase morrendo em todas elas. Quando nada mais funcionou, ele arquitetou um plano para roubar o Rinnegan de Nagato e reviver o velho Madara. Só que agora, Senshi havia mudado de ideia e basicamente dito: apenas me pague, não precisa de todo esse trabalho. Obito sentia que se você tentasse engolir sua raiva, quanto mais pensasse nisso, mais furioso ficaria. Aquele mercenário miserável do Senshi é tão ganancioso por dinheiro, porque ele não disse isso desde o início, me fazendo passar por toda essa bobagem. Ao ouvir isso, Madara interrompeu com um tom um tanto irritado: chega. Quem disse que o mercenário que ama dinheiro é algo ruim? O mercenário ganancioso é incrível. Ele não estava apenas bajulando Senshi, ele realmente pensava assim. No momento, as bestas com cauda eram armas que cada vila usava para deter seus inimigos. Para capturá-los, você normalmente teria que enfrentar vilarejos inteiros escondidos. Isso seria um transtorno colossal. Mas com alguém como Senshi, que resolvia tudo tão rapidamente, tudo que você precisava era do dinheiro. Você não precisava se preocupar com mais nada. Após conversarem um pouco, Madara perguntou de repente: onde está Zetsu Negro? Não o vi em lugar nenhum. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 187. Madara mencionou Zetsu Negro de repente porque havia pensado em alguns planos obscuros para ganhar dinheiro fácil. Com as habilidades furtivas de Zetsu Negro, talvez ele pudesse invadir alguns cofres mal guardados.
Quando Madara perguntou sobre ele, a primeira reação de Obito foi: ele provavelmente está por aí desenterrando os túmulos da sua família. Mas essa ideia passou pela cabeça de Obito apenas por um instante. No momento, Madara era um aliado confiável, e ele não podia permitir que um comentário bobo como aquele azedasse a relação entre eles. Zetsu Negro tem se comportado de forma muito estranha há algum tempo, explicou Obito. Ele passa o dia inteiro carregando um saco enorme, catando lixo aleatório. Madara já tinha ouvido Obito mencionar isso de passagem, mas não prestara muita atenção. Desta vez, depois de ouvir novamente, ele simplesmente usou o jutsu que tinha para controlar Zetsu Negro. Nas profundezas da terra, Zetsu Doidão estava em plena escavação. Dado quão único Zetsu era, ele não precisava de muita preparação para algo assim. Mesmo que encontrasse os lendários cadáveres subterrâneos, eles teriam que ser viscosos. Zetsu era mais assustador do que qualquer cadáver poderia ser. Nesse momento, Zetsu Negro estava alegremente despejando punhados de tesouros de ouro e prata em um saco, enquanto Zetsu Branco carregava o saco para ele. Ele estava de tão bom humor que cantarolava uma musiquinha. Ganhar dinheiro, nunca dá para gastar tudo, nunca dá para gastar tudo. O Zetsu Branco que carregava o saco apenas revirou os olhos em silêncio. Toda vez que o Zetsu Negro encontrava objetos de valor, ele dizia a mesma coisa. Então, depois de recuperarem tudo, ele alegava que ainda não tinham dinheiro suficiente. Quem entendia percebia que ele estava juntando dinheiro para contratar Senshi mais tarde. Quem não sabia presumia que Zetsukan tinha grandes ambições, como dominar o mundo através do dinheiro ou algo do tipo. Mas, no meio de seu cantarolar, a expressão de Zetsu Negro mudou repentinamente. Um instante atrás, ele estava todo ri-ri, e no segundo seguinte, definitivamente não estava mais ri-ri. Mas o quê? Aquele garoto, Obito, já reviveu Madara? De fato, em sua mente ele ouviu a invocação de Madara. Isso o deixou perplexo. Ele sabia que Obito podia ser extravagante, mas nunca imaginou que ele traria Madara de volta tão rápido. Claro, com Senshi por perto. Madara provavelmente não conseguiria atrapalhar os esforços para ressuscitar sua mãe, mas ainda assim era um incômodo. Considerando que já tinha uma boa quantia de dinheiro guardada, Zetsu Negro chegou a cogitar que se Madara acabasse interferindo na ressurreição de sua mãe, talvez devesse contratar Senshi para enviá-lo de volta à Terra Pura. No momento, o Madara que permaneceu na Terra Pura era definitivamente o melhor Madara. Enquanto isso, em Konoha, um vórtice giratório vermelho escuro se abriu repentinamente. Momentos depois, Senshi emergiu de lá com Naruto. Senshi já havia tratado os ferimentos de Naruto ali mesmo. Embora Senshi não fosse um ninja médico especializado, ele tinha truques suficientes para curar Naruto facilmente. Logo após retornar a Konoha, Naruto gradualmente recuperou a consciência. Ao abrir os olhos, ficou surpreso ao ver Senshi. Sensei, por que o senhor está aqui? Senshi respondeu com naturalidade. Há pouco tempo, Sasuke disse que você tinha sido sequestrada por um sujeito misterioso. Como você é minha aluna e também faz parte do meu grupo de mercenários, é minha responsabilidade garantir sua segurança, então fui buscá-la. Simples assim. Senshi parecia indiferente, mas Naruto imaginou que não era tão simples assim. Toda a vila parecia tensa naquele momento, e antes de ser capturado, ele havia travado uma grande luta com o homem mascarado. Pensando naquela batalha, Naruto não pôde deixar de perguntar: Sensei, aquele cara disse que foi ele quem matou meus pais. Isso é verdade mesmo? Quem é ele? Enquanto falava, Naruto tirou sua carteira de sapo do bolso. Dentro havia vários cheques. Parecia que ele pretendia contratar Senshi para dar um fim naquele garoto soja. Senshi acenou com a mão, dispensando-o e disse: Naruto, sim, aquele ninja é responsável pela morte de seus pais, mas para mais detalhes. Nesse instante, Senshi voltou seu olhar para algum lugar próximo. Atrás de um prédio, um ninja estava escondido. É claro que se tratava de ninguém menos que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Senshi então disse: quanto ao seu passado, deixe que o velho Sarutobi explique. Ele sabe melhor do que ninguém. O terceiro vovô? Naruto coçou a cabeça e seguiu o olhar de Senshi para longe. Nesse instante, ele avistou o terceiro Hokage, usando o chapéu cerimonial do Hokage, vindo em direção a eles. Sarutobi, por sua vez, jamais imaginara que pudesse se aproximar sem ser notado com Senshi por perto. Já que Senshi o havia mencionado, ele saiu das sombras. Mesmo assim, sentiu certa relutância. A linhagem de Naruto era um assunto delicado. Naruto observou Sarutobi se aproximar e perguntou, curioso: Vovô terceiro, você sabe tudo sobre o meu passado? Sarutobi esboçou um sorriso amargo. Queria responder, não sei de nada, mas naquele momento precisava explicar. Era hora de Naruto saber a verdade. Com um suspiro, Sarutobi começou: Naruto, seus pais foram ninjas verdadeiramente excepcionais de Konoha. Ao ouvir isso, Naruto se animou imediatamente. Mesmo sem nunca ter conhecido seus pais, aprender qualquer coisa sobre eles era uma alegria. Sarutobi continuou rapidamente. Seu pai foi o quarto Hokage, Minato Namikaze. Sua mãe, a Jinchuriki anterior, Kushina Uzumaki. Como seu pai se destacou na terceira grande guerra ninja, incutindo medo em qualquer inimigo que enfrentasse, ele conquistou a total aprovação da vila e assim, tornou-se o quarto Hokage. O quê? Meu pai era o quarto Hokage? Naruto olhou para Sarutobi em choque. Ele imaginava que seus pais fossem ninjas de elite, do nível de Kakashi Sensei. Nunca sonhou que seu pai fosse o Hokage. Se soubesse disso quando faziam aquelas redações sobre os pais na escola ninja, não teria tido problema nenhum. Poderia ter escrito: para o meu pai Hokage, obrigado por tudo. Então Naruto começou a questionar Sarutobi sobre seus pais com ainda mais detalhes.
Sarutobi se sentiu um pouco sobrecarregado, porque Konoha realmente não tinha feito justiça a Naruto. Seus pais haviam se sacrificado para proteger a vila, mas a infância de Naruto fora marcada por olhares frios e dificuldades. Uma série de fatores contribuiu para isso, e Sarutobi tentou esclarecê-los para Naruto da melhor maneira possível. Ele não podia simplesmente assumir toda a culpa sozinho. Quando Naruto terminou de aprender sobre seu passado, ele estava ao mesmo tempo empolgado e furioso. Com certeza vou me vingar do cara que matou meus pais. E de agora em diante, vou treinar ainda mais para ficar mais forte. Sarutobi ficou surpreso. Ele arriscou: Naruto, você realmente não culpa a vila? Especialmente os aldeões que não foram gentis com você antes, ou a mim por não ter protegido melhor sua infância? Antes mesmo de Naruto responder, Senshi balançou a cabeça mentalmente, tão ingênuo, terceiro Hokage. Será que ele não percebia a verdadeira natureza da criança da profecia? Pelo menos com Naruto pequenas coisas são perdoadas, e grandes problemas são resolvidos com responsabilidade. A maioria das pessoas não conseguiria fazer isso, mas a personalidade de Naruto é assim mesmo. E não é que o Naruto coçou a cabeça e disse: o terceiro Hokage é ótimo. Quando eu era pequeno, ele até ia pescar comigo. E os moradores da vila são gente boa, como Teoshido Ichiraku Ramen, que me alimentou de graça quando eu não tinha dinheiro. E o Sasuke, o Iruka Sensei, o Kakashi Sensei, todos eles são incríveis. Espera aí, quem ligou o jutsu da conversa de novo? Desliga isso. Ele está prestes a confundir o terceiro Hokage com suas palavras. Sarutobi, no entanto, sentiu uma profunda comoção emocional. Minato Namikaze havia sido um herói que fez enormes sacrifícios na terceira grande guerra ninja e morreu defendendo Konoha como quarto Hokage. Seu filho, Naruto, cresceu sem qualquer cuidado especial da vila. Konoha tinha uma dívida com ele. No entanto, era evidente que as palavras de Naruto não eram fingimento, ele era genuíno. Ao perceber isso, Sarutobi suspirou. Naruto, a vila tinha suas dificuldades. Os superiores tinham suas próprias preocupações. Toda aquela frieza durante sua criação foi em parte culpa nossa. Tentamos manter sua identidade em segredo justamente para que algo como esse sequestro não acontecesse. Naruto assentiu com a cabeça, com lágrimas de alegria nos olhos, mas sorrindo. Mesmo que eu ainda não entenda tudo, vovô terceiro, confio que uma vila que meus pais protegeram com suas vidas vale a pena ser defendida. Não te culpo nem um pouco. Só de saber tanto sobre meus pais já me deixa muito feliz. Enquanto Naruto e Sarutobi conversavam, Senshi permaneceu em silêncio. Mesmo assim, na mente de Sarutobi, o desenvolvimento de Naruto se devia em parte a Senshi. Sem a sua mentoria, a atitude de Naruto talvez não tivesse sido tão otimista. Sarutobi, como Hokage, estava bem ciente dos inúmeros casos de ninjas que sucumbiram à escuridão e seguiram um caminho destrutivo após grandes tragédias em suas vidas. Danzou no hospital foi um exemplo perfeito desse fenômeno. Obito pode ter brincado com o terceiro sobre isso, mas ele não estava presente naquele momento. Assim, reconhecendo o papel de Senshi em guiar Naruto, Sarutobi expressou formalmente sua gratidão. Senshi gostaria de agradecer em nome de Konoha. Sem sua orientação adequada, Naruto não teria crescido da maneira que cresceu. Senshi acenou com a mão. Não foi mérito meu. Ele acrescentou mentalmente que Naruto estava simplesmente no modo conversa fiada, exibindo toda a sua lábia. Sarutobi, é claro, não sabia de nada disso e presumiu que Senshi estava sendo modesto. Nesse momento, o modo de Naruto finalmente desligou. Sensei, que tal comermos um Ichiraku Ramen juntos? Assim que voltei, fiquei com água na boca. Senshi balançou a cabeça. Vou passar. Só dei uma passadinha para resolver seu problema. Agora que você está segura, preciso voltar, senão não vou ficar tranquilo. Antes de vir resgatar Naruto, ele havia avisado repetidamente a todos os seus mercenários novatos para não assassinarem o Tsuchikage, para não assassinarem nenhum daimyo, para não provocarem uma briga com Iwagakure ou o País da Terra. Mas quem poderia prever se eles encontrariam alguma brecha? Ele era forte, mas não conseguia prever todas as situações atípicas em poucas palavras, então precisava retornar. Na Terra, no mercado negro de Iwagakure, as coisas andavam agitadas ultimamente. Praticamente todos os empregadores locais optaram por anunciar suas missões no mercado negro administrado de Yuasa. Além disso, muitos grandes comerciantes e patronos ricos de toda a terra souberam que a equipe de Senshi estava aceitando trabalhos ativamente por lá e vieram em massa para encomendar seus serviços. Alguns realmente tinham tarefas urgentes e de alto nível que exigiam mercenários confiáveis. Outros apenas queriam vislumbrar a lenda do mercado negro. Atualmente, o ninja mais forte vivo, Uzumaki Senshi. Independentemente dos motivos, Muzen e seu esquadrão tinham um fluxo constante de trabalhos e estavam todos cumprindo missões com satisfação. A Terra fazia jus à sua reputação de grande nação. Mesmo com sua alta eficiência, o mercado negro ainda lhes oferecia um fluxo constante de novas missões. Em comparação com o grupo de Muzen, no entanto, Deidara se viu em uma posição delicada. Desde que soube dos maravilhosos cartões raspáveis do corpo mercenário, Kurotsushi se juntou a ele à força. Embora ela não recebesse parte do pagamento dele nem interferisse em suas missões, apenas o observava realizando tarefas e colecionando raspadinhas. Mesmo assim, Deidara se sentia inquieto. Nesse momento, a caminho de volta para o salão de missões do mercado negro, Deidara pensava consigo mesmo. Como esperado, Kurotsushi só está atrasando minhas missões. Preciso descobrir como me livrar dela. Não era apenas uma reclamação. O ritmo das missões dele havia diminuído visivelmente.
Embora ela não interferisse, ele não podia simplesmente tratá-la como se fosse invisível. Enquanto isso, Kurotsuchi aparentava calma, mas por dentro, uma onda de choque a consumia. Em apenas alguns dias de observação, este futuro Tsuchikage compreendeu por que os mercenários de Senshi eram tão terrivelmente eficazes em suas missões. Assim que você se inscrevia, além de tudo isso, a cada vez que você ganhasse 2 milhões de ryu, você recebia automaticamente um cartão raspadinha. Aquilo era absurdamente poderoso, e a carta era gratuita, não algo que você precisava comprar com os 2 milhões. Contanto que você não tivesse um azar tremendo, geralmente conseguia algo útil com cada carta. Kurotsuchi também tinha visto Deidara aprendendo vários jutsus, seu chakra aumentando vertiginosamente a cada dia, um crescimento assustador. Entretanto, como seu estilo de arte era argila explosiva, ele achava outros itens explosivos pouco atraentes. Sempre que conseguia uma recompensa desse tipo, simplesmente a dava para ela. Depois de alguns dias juntos, Kurotsuchi e Deidara já estavam bastante íntimos. No caminho de volta para o mercado negro, Kurotsuchi perguntou casualmente: Deidara-ni, existe alguma chance de eu me juntar ao corpo de mercenários do Lord Senshi? Sem pensar duas vezes, Deidara respondeu: de jeito nenhum. Ela franziu a testa. Por que não? Deidara explicou seriamente: cada membro do corpo de Senshi tem sua própria arte pessoal. Você ainda não trilhou um caminho artístico de verdade, então ele não permitiria que você se juntasse a eles. Isso deixou Kurotsuchi com uma expressão de choque. Ela se perguntou se Senshi estava realmente liderando um corpo mercenário ou algum tipo de agência de entretenimento. Por que completar missões exigia um caminho artístico? Será que Deidara estava brincando com ela? Mas ela podia deixar isso de lado por enquanto, precisava voltar para sua vila e entregar informações. Quando chegaram à periferia do mercado negro, Kurotsuchi disse: Deidara-ni, faz muito tempo que não vou à vila. Devo voltar agora, mas voltarei mais tarde. Deidara ficou encantado. Finalmente Kurotsuchi estava indo embora. Limpando a garganta, ele disse: Irmã, da próxima vez que você quiser ver o pessoal do corpo mercenário do Senshi em missões, tente o Muzen. Ele está no grupo há mais tempo e provavelmente pode compartilhar mais informações do que eu. Eu não estou nos mercenários há tanto tempo assim, não tenho mais nada para te contar. Kurotsuchi balançou a cabeça imediatamente, olhando para ele com olhos inocentes. Deidara-ni, não se trata de informações. Estou apenas fascinada pela sua arte. A sua é a mais perfeita. Deidara coçou a cabeça sem jeito. Ah, então é isso. Bom, ainda preciso continuar aprimorando minha arte, é claro. Ele pretendia enganá-la, mas sua habilidade não foi suficiente. Acabou sendo ela quem o enganou. Após reunir informações suficientes, Kurotsuchi retornou a Iwagakure para prestar contas ao avô. No escritório do Tsuchikage em Iwagakure, Onoki estava à beira de um colapso nervoso havia dias. Se ele já não fosse velho demais para envelhecer mais, talvez tivesse envelhecido mais algumas décadas por causa de todo esse estresse. Enquanto caminhava de um lado para o outro no escritório, ele olhou para cima e viu Kurotsuchi entrar feliz. No instante em que ela chegou, tanto Onoki quanto Akatsushi fixaram seus olhares nela. Como foi a coleta de informações? Perguntou Onoki. Kurotsuchi assentiu uma vez e depois balançou a cabeça negativamente. O que isso queria dizer? Será que sua amada neta bateu a cabeça? Felizmente, ela logo esclareceu. Além do Deidara-ni, não consegui me aproximar de nenhum dos mercenários do Lord Senshi. Quanto a Karin, a assistente pessoal do Lord Senshi, presumo que ela seja a que mais sabe, mas está sempre aparecendo e desaparecendo com jutsus espaço-temporais. Então é impossível encontrá-la. E o resto dos mercenários também está praticamente desaparecido. Ao ouvir isso, o rosto de Onoki ficou ainda mais sombrio. Akatsushi perguntou ansiosamente: então, o que você conseguiu descobrir? Kurotsuchi respondeu: muita coisa, como confirmar que toda vez que Deidara-ni e os outros ganham 2 milhões de ryu, eles recebem automaticamente um daqueles cartões mágicos raspáveis. Esses cartões podem conceder ferramentas ninja, ninjutsu, chakra, taijutsu, etc. Basicamente, se você se juntar ao corpo mercenário do Lord Senshi, é como reservar um lugar no topo. Onoki assentiu. Aquilo confirmava suas suspeitas. Era exatamente por isso que ele havia pedido a ela para reunir mais informações. Após um momento de reflexão, perguntou: alguma ideia de quais são os critérios necessários para se alistar no corpo de mercenários de Senshi? Com um semblante um tanto constrangido, Kurotsuchi respondeu: sim, mas eu não verifiquei. Segundo Deidara-ni, você precisa encontrar seu próprio caminho artístico. Se não o fizer, Lord Senshi não o aceitará. Onoki esfregou o queixo. Caminho artístico, hein? Será que liberação de poeira, desapego do mundo primitivo se encaixaria? Mas o quê? Será que o professor, avô deles, estava mesmo tão ansioso para aumentar seu poder? Ele já era tão velho, e agora estava pensando se poderia se qualificar para o grupo do Senshi. Percebendo os olhares deles, Onoki tossiu. Obviamente não pretendo me juntar aos mercenários do Senshi. Eu só estava dizendo, se nossa liberação de poeira conta como uma arte, talvez possamos treinar ninjas de Iwa que sejam adequados para se juntarem a nós. Só isso. Com esse esclarecimento casual, ele mudou de assunto abruptamente. De qualquer forma, discutiremos isso mais tarde. Por enquanto, vamos trabalhar com o que Kurotsuchi descobriu para ver como podemos colaborar com Senshi e resolver a crise atual da vila. Kurotsuchi e Akatsushi naturalmente não apresentaram objeções. De fato, essa era a principal prioridade de Iwagakure naquele momento. Entretanto, Senshi havia retornado ao mercado negro da terra. Confirmando que nenhum de seus mercenários havia causado problemas em sua ausência, ele relaxou um pouco. Havia tantas missões nesse mercado negro que o grupo de Muzen estava ocupado sem incidentes. De volta ao mercado negro, Senshi começou a ponderar sobre a captura da 4 caudas e das 5 caudas. Ele pensou:
hora de lidar com elas. Antes, quando eu temia que as bestas com cauda ficassem sem comprador, eu não tinha pressa. Mas agora as coisas mudaram. Madara e Obito vão juntar dinheiro para comprar mais bestas com cauda de mim. De acordo com meus preços anteriores, 4 caudas mais 5 caudas custam 900 milhões, um grande negócio. Preciso levar isso a sério. Ele decidiu que logo escolheria o momento certo para atacar aquelas duas bestas com caudas aradas. O melhor era mantê-las firmemente sob seu controle. Com isso em mente, ele olhou para fora do salão principal do mercado negro e notou uma enorme multidão circulando. Ainda mais intrigante, um grupo de empregadores estava reunido em torno de Muzan. Senshi achou aquilo estranho. Embora Muzan fosse forte, ele era bastante excêntrico. Com tantas pessoas habilidosas em seu corpo de recrutas, por que todos aqueles recém-chegados procurariam especificamente por Muzan? Senshi se virou para Yuasa. Yuasa-san, por que tantos clientes estão se aglomerando em volta do Muzan? Yuasa, que se aproximou ao notar a comoção, não se surpreendeu ao ver Senshi de volta. Lord Senshi, explicou respeitosamente às pessoas próximas a Lord Muzan, não estão lhe atribuindo tarefas urgentes. Estão contratando porque, se o contratarem, ganham uma demonstração gratuita de estilo madeira. Ele quase se engasgou. O quê? As pessoas estão contratando Muzan só para uma apresentação gratuita de Mokuton? Ele reconheceu cada palavra daquela frase, mas não conseguia processá-las naquela ordem. A liberação de madeira já foi o poder aterrorizante empunhado pelo deus do Shinobi, Hashirama Senju, reverenciado em todo o mundo ninja. Konoha investiu recursos inimagináveis na tentativa de reviver a liberação de madeira e nunca obteve sucesso completo. Agora Muzan estava usando isso como um truque barato para conseguir encomendas? Enquanto Senshi resmungava internamente com Muzan, Lanil já se dirigia a ele furiosamente, visivelmente irritada. Muzan, você está envergonhando os mercenários do Lord Senshi. Estou lhe dizendo, Senshi voltou depois de concluir sua missão. Se você continuar com essa palhaçada, ele pode vir resolver isso com você. Muzan respondeu com muita seriedade. Só queremos ganhar dinheiro. O que há de vergonhoso nisso? Revirando os olhos, Lanil disse com raiva. É totalmente vergonhoso, extremamente vergonhoso. Muzan pareceu indiferente ao incômodo dela. Ele prosseguiu. Você prefere ficar de mãos vazias ou faturar comissões? E antes que Lanil pudesse retrucar, ele acrescentou. Veja este mercado negro, não somos só nós. Temos também a Karin-chan, o Deidara, o Sasori, até os irmãos Raimon, sem mencionar o clone de madeira do Lord Senshi fazendo missões. Se não nos adaptarmos, não conseguiremos muitos trabalhos. Lanil interrompeu bruscamente, perguntando. Então você não consegue ganhar dinheiro com um pouco de dignidade? Capítulo 188. Muzan e Lanil ficaram num canto do mercado negro, discutindo até ficarem com os rostos vermelhos. Assim que os dois chegaram a um impasse, a expressão de Senshi se tornou mais séria. Com seu mantra ele pressentiu diversas presenças convergindo para o movimentado mercado. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de Senshi, sugerindo um significado mais profundo. Entre os recém-chegados, um indivíduo se movia com leveza, mas transbordava confiança. Kurotsushi, o futuro quarto Tsushikage. Logo atrás dela estava um homem musculoso chamado Akatsushi, famoso como poder inigualável, o escudo do Tsushikage. Liderando-os à frente estava uma figura ainda mais imponente, Kitsushi, filho do terceiro Tsushikage Onoaki, e pai de Kurotsushi. Corria o boato de que, sob certas condições extremas, ele poderia até mesmo suprimir o poder da 10 caudas por um curto período. Ao ver esses três figurões chegarem juntos, os olhos de Senshi brilharam por um instante, e ele sentiu uma onda de prazer secreto. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. Uma nova onda gigantesca de pontos de emprego chegaria em breve em sua direção. Quando Kitsushi conduziu Kurotsushi e Akatsushi ao mercado negro, uma aura invisível pareceu silenciar a todos por meio segundo, antes que a multidão irrompesse em um clamor ainda mais alto. Ei, a honestidade é sempre a melhor política, e essas pernas? Gostei delas. O mercenário de barba desgrenhada, encostado na parede com uma xícara na mão, olhou para Kurotsushi e soltou um assobio descarado. Naruto? Onde está o Naruto? Por que ele não está sendo enigmático? Raimon Ayati interrompeu casualmente, embora fosse óbvio que Naruto não tinha nenhuma ligação com aquele mercado negro, o que o deixou confuso. Sua irmã, Raimon Yukika, lançou-lhe um olhar complexo. Esse bobão é mesmo meu irmãozinho? Porque ela tinha a sensação de que ele e Muzan, aquele cara ali, eram mais como família. Ela lançou um olhar para Muzan à distância, que ainda discutia com Lanil, depois olhou para seu próprio irmão mais novo, despreocupado, e não pôde evitar revirar os olhos por dentro. Ela não tinha tempo para trivialidades agora, porém, seu olhar voltou-se para os três shinobi de alta patente de Wagakure. Um sorriso malicioso surgiu em seu belo rosto. Antes, apenas aquela garotinha chamada Kurotsushi tinha vindo explorar o mercado negro, mas agora a vila enviou três figuras importantes. Então parecia que eles estavam se abrindo para negociar com Lord Senshi. Não muito longe dali, Muzan, Lanil e Lanvu também notaram a chegada de Kitsushi com seus companheiros. Lanil estreitou os olhos, examinando a multidão com um lampejo de cálculo, e então sussurrou. Pelo que parece, Iwagakure não vai aguentar por muito mais tempo. Eles enviaram tanta gente provavelmente na esperança de que Lord Senshi se sentasse para discutir um acordo. Ao ouvir isso, Muzan piscou surpreso com os olhos arregalados. Discutir um acordo?
Então isso não significa que não poderemos mais simplesmente farmar missões livremente no mercado negro da Terra? Lanvu revirou os olhos com um tom de exasperação. O que elevou uma surra com liberação de madeira. Por que presumir que, se não conseguirmos algo pela força fora das negociações, nos sairemos melhor à mesa? E Vagakuri não pode fazer nada contra nós fora de uma mesa, então, se eles se sentarem para conversar, significa apenas que conseguiremos ainda mais deles. Ela cruzou os braços sobre o peito e esboçou um leve sorriso. Musen coçou a cabeça, sem entender completamente, mas sentindo que as palavras de Lanvu soavam profundas e provavelmente pertinentes. Enquanto todos debatiam, os três de Vagakuri não perderam tempo e foram direto para a sala de recepção de Senshi. A sala de recepção não era grande, com apenas alguns mapas rudimentares pregados nas paredes. Senshi estava esparramado na poltrona principal, com a postura relaxada, mas irradiando uma pressão invisível. Logicamente, Kitsushi e seus companheiros, sendo naturais de Vagakuri, deveriam ter a vantagem de jogar em casa. Mas o conhecimento que Senshi tinha do mercado negro superava em muito da maioria das pessoas. Na verdade, para Senshi, visitar o mercado negro era como voltar para casa. Ele simplesmente adorava mercados negros. Quando os três avistaram Senshi, não conseguiram esconder a surpresa inicial. O homem que agora era reconhecido como o mais forte do mundo ninja era mais jovem do que imaginavam. Kitsushi reprimiu a onda de emoção, respirou fundo e respeitosamente retirou um pergaminho, oferecendo-o a eles. Lord Senshi, o Lord Tsuchikage o convida cordialmente a Iwagakuri para discutirmos uma possível parceria. Poderia me informar quando estaria disponível para partir? Senshi aceitou desplicentemente e desenrolou o envelope. A maior parte era apenas formalidade. Deu uma olhada rápida, já compreendendo. Onoki queria que ele negociasse em Iwagakuri. Desde que ele e seus mercenários começaram a realizar missões freneticamente no mercado negro da Terra, Iwagakuri estava devastada. Eles tentaram resistir por um tempo, mas aparentemente não conseguiram mais, então tiveram que chegar a um acordo. Ele atirou o pergaminho sobre a mesa e ergueu os olhos para Kitsushi. Discutir a cooperação é bom, mas primeiro vamos ver a sinceridade de Iwagakuri. Amanhã, irei a Iwagakuri e falarei pessoalmente com o Tsuchikage. Sugiro que vocês se preparem bem. Kitsushi ouviu isso e sentiu um nó na garganta, com um sentimento de amargura crescendo dentro dele. Se fosse algum outro ninja ousado o suficiente para falar daquela maneira na sua frente, ele já o teria castigado com uma técnica de liberação de terra, para que aprendesse a lição. Mas aquele homem era Uzumaki Senshi, o mais forte do mundo ninja. Tudo que ele pôde fazer foi acenar educadamente com a cabeça. Entendido, Lord Senshi. Voltaremos imediatamente para a vila e nos prepararemos. Senshi inclinou levemente a cabeça, concordando tacitamente. Embora Kitsushi não gostasse da postura autoritária de Senshi, a viagem ao mercado negro, no geral, correu bem. Antes de chegar, a maior preocupação de Iwagakuri era que Senshi se recusasse a colaborar, já que todo o poder de barganha estava em suas mãos. Felizmente, Senshi concordou prontamente em negociar. Isso tranquilizou um pouco Kitsushi. Ele se despediu de Senshi e, em seguida, levou a Katsushi e Kurotsushi às pressas para casa, a fim de se reportar ao Onoki. Assim que o grupo de Kitsushi deixou o mercado negro, eles voltaram correndo para Iwagakuri. Em pouco tempo, o prédio do Tsuchikage estava repleto de barulho em sua sala de reuniões. Os principais ninjas e a alta cúpula da vila estavam todos presentes, até mesmo os dois Jinchuriki, Roshi da 4 caudas e Anda 5 caudas. Haviam sido convocados às pressas. Onoki sentou-se na cabeceira com semblante sério. Quanto a essas conversas com Senshi, chamem de cooperação se quiserem, mas, francamente, somos obrigados a negociar. O encontro de amanhã será um teste crucial para a aldeia. Gostaria de ouvir suas opiniões. Akatsushi foi o primeiro a se pronunciar. Ele se levantou, fixando um olhar resoluto em Onoki. Sensei, estamos lidando com Senshi apenas porque não temos outra escolha. Pelos interesses de longo prazo da vila, acredito que devemos estar dispostos a fazer concessões em diversas áreas. Assim que terminou de falar, uma voz um tanto rouca soou. O Jinchuriki de 4 caudas, Roshi, estava esparramado em sua cadeira, com os lábios contorcidos em desprezo. Sou contra abrir mão dos interesses da nossa vila só para sobreviver. Não importa o quão forte Uzumaki Senshi seja, nós, de Iwagakuri, somos apenas um bando de fracotes. Se me perguntarem, devemos lutar primeiro e conversar depois. Amanhã, quando ele chegar, An e eu uniremos forças com o Tsuchikage para lhe dar uma lição, para que ele perceba que Iwagakuri não é presa fácil. No instante em que ele disse isso, a atmosfera na sala de reuniões congelou completamente. Os olhos de Onoki se arregalaram como sinos de cobre, Kurotsushi olhou boquiaberto, e até mesmo An, normalmente tão sereno, demonstrou choque. As palavras de Roshi os deixaram todos atonitos. Enfrentar Uzumaki Senshi em uma luta? Aquilo foi praticamente acabar com a própria vida. Todos olharam em volta consternados pensando a mesma coisa. Será que o tempo que Roshi passou vagando por aí o deixou tão desatento? Se ele soubesse alguma coisa sobre o poder de Senshi, não diria algo tão absurdo. Kitsushi levantou-se imediatamente e o contradisse. Não há como lutarmos contra o Lord Senshi. De acordo com nossas informações, mesmo que a antiga dupla dos reinos combatentes, Senju Hashirama e Uchiha Madara, se unisse, talvez não conseguissem derrotá-lo. Todos nós juntos talvez não fossemos páreo para Hashirama e Madara, quanto mais para Senshi. Tic. Roshi bufou, incrédulo. Constantemente vagando para longe da vila, ele não era muito bom em coletar informações.
Ele não era nada como Jiraiya, que se especializava nisso. Basicamente, ele não sabia nada sobre o estado atual do mundo ninja. Em sua mente ainda era a era das 5 grandes nações dominando tudo, então, não importava o quão forte Senshi fosse, ele o considerava apenas um ninguém arrogante. Vendo os dois homens prestes a se confrontar e a tensão aumentando no ambiente, o Jinchuriki das 5 caudas, levantou-se apressadamente, tentando mediar a situação. Uma grande reputação não surge do nada. O fato de o nome de Uzumaki Senshi ter ressoado pelo mundo todo não é por acaso. Se não for necessário, é melhor evitarmos um confronto com ele. Como Ketsushi disse, seu poder pode muito bem superar o de Hashirama e Madara juntos. Mas nem a insistência de An nem a de Kitsushi conseguiram mudar a teimosia de Hoshi. Franzindo a testa, ele sentiu que todos estavam sendo excessivamente tímidos, mas com Onoki e companhia relutantes em aceitar seu plano. Ele não teve escolha a não ser ficar quieto. Com opiniões tão divergentes, a reunião transcorreu de forma ineficiente, mas após um debate acalorado, eles ainda conseguiram definir certos princípios de negociação, em que pontos poderiam ceder e quais limites não ultrapassariam. Logo na manhã seguinte, com o sol começando a iluminar os picos ao redor de Wagakure, Senshi chegou à sala de reuniões do prédio do Tsuchikage no horário previsto. Acompanhando-o estavam membros de seu corpo mercenário, cada um irradiando uma presença formidável. E Wagakure tinha todos os seus figurões e ninjas principais presentes, lotando a sala a tal ponto que era possível sentir a tensão no ar. O olhar de Senshi percorreu a multidão, iluminando-se de satisfação ao ver os 2 Jinchuriki da vila presentes. Isso lhe poupou bastante trabalho. Um de seus principais objetivos era capturar a 4 caudas e a 5 caudas, e antes disso ele planejava contar com as informações de Deidara para rastreá-las. Ele jamais imaginou que eles se entregariam a ele por conta própria. Sem demonstrar, silenciosamente colocou marcas espaço-temporais neles. O shinobi de Wagakure olhou para ele com severidade. Assim que se sentou, Onoki tomou a iniciativa dizendo, Lord Senshi, vamos começar a discutir nossa cooperação. Senshi recostou-se na cadeira e falou casualmente, então que tipo de cooperação Wagakure espera? Onoki respondeu gravemente, para o bem do desenvolvimento de nossos ninjas, temos 2 exigências. Primeiro, que você e seus mercenários aceitem apenas um número limitado de missões no mercado negro da Terra. Segundo, que nos seja permitido que alguns de nossos ninjas se juntem ao seu grupo de mercenários. A oferta não surpreendeu Senshi, como já havia proposto algo semelhante uma vez. Erguendo uma sobrancelha, Senshi falou calmamente, mas com um tom ameaçador. E quanto à sinceridade de Wagakure? Assim que perguntou, o rosto de Hoshi escureceu, lembrando-se de como se sentiu reprimido ontem. Ele adoraria pular e gritar. Por que ter medo? Vamos derrotá-lo. Mas, depois de ler as informações de Senshi, percebeu que um confronto direto seria imprudente. Agora só lhe restava se conter, o rosto corando de frustração. Onoki respirou fundo e descreveu os resultados da discussão da noite anterior. E Wagakure decidiu conceder a você e seus mercenários permissão para aceitar missões de todos os mercados negros da Terra, bem como de Wagakure. É verdade que agora vocês podem aceitar missões à força, se quiserem, mas se optarmos por resistir, podemos dificultar a vida de vocês. Tanto no mercado negro quanto no centro de missões da nossa vila, vocês podem aceitar até 50% das tarefas anunciadas. Contanto que não ultrapassem esse limite, não interferiremos. Os lábios de Senshi se contraíram levemente. Ele já tinha visto essas táticas de negociação antes, adiar, avançar aos poucos. Uma pena que Senshi não fosse o tipo de mercenário que gostava de prolongar as coisas. Lord Tsuchikage, o senhor deve compreender que eu, Uzumaki Senshi, não sou adepto da violência, prefiro resolvê-la por meio dela. Portanto, permita-me sugerir que reformulem o que acabaram de dizer. Assim que ele pronunciou essas palavras, a sala de conferências ficou em silêncio sepulcral. A expressão de Onoki mudou, oscilando entre impotência e hesitação. Kitsushi, Akatsushi, Hoshi e An trocaram olhares, todos com semblantes preocupados. Onoki respirou fundo e disse, Lord Senshi, Wagakure veio a estas negociações de boa fé. Esperamos que o senhor demonstre cooperação em troca. Temos outras opções, como sabe, se estas negociações não levarem a lugar nenhum, poderemos recorrer a medidas mais drásticas para salvaguardar os interesses da vila. Os olhos de Senshi brilharam e ele captou imediatamente a mensagem implícita, ou um benefício mútuo ou uma ruptura total. Ele não temia um confronto. Com a força que possuía, mesmo que toda a aldeia se mobilizasse, provavelmente não conseguiriam feri-lo. Mas o conflito não era seu objetivo. Ele viera para cá para conseguir o máximo de missões possível na Terra, acumulando uma enorme quantidade de pontos de emprego. Explodir a Terra não lhe traria nenhum benefício. Ele esboçou um leve sorriso, falando com desenvoltura, porém com uma ameaça velada. Lord Tsuchikage, o senhor me entendeu mal. Não estou ameaçando o senhor, apenas dizendo as coisas como são. O senhor, melhor do que ninguém, compreende a influência que meu corpo mercenário exerce aqui. Em vez de um confronto, por que não cooperamos? Isso beneficiaria a ambos. Sim, meu grupo pode reduzir a quantidade de trabalhos no mercado negro que aceitamos na Terra, mas Wagakure precisa fazer mais do que apenas nos dar acesso. Mesmo sem a sua permissão, podemos circular livremente por todos os mercados negros. Como você provavelmente já percebeu, onde quer que estejamos, os clientes pagantes também estão. O centro de missões de Wagakure é opcional para nós. Seus comentários fizeram o rosto de Onoki ficar ainda mais sombrio. Ele não podia refutar, pois era exatamente isso que havia acontecido. Após uma breve pausa, perguntou, então, quais são as suas condições? Senshi já os tinha em mente e respondeu sem hesitar. Primeiro, Wagakure deve me dar, e ao meu corpo de ninjas, permissão oficial para aceitar missões de dentro da sua vila, sem interferência. E o número de missões pode ser negociado.
Segundo, a vila deve me contratar como conselheiro de missões, me dando certa autoridade de decisão sobre assuntos relacionados a missões. Terceiro, se algum ninja de Vagakuri desejar se juntar ao meu corpo, isso pode ser providenciado, mas ele deverá pagar uma taxa de treinamento, e eu não garanto que ele realmente se qualificará. Esses 3 pontos tornaram o ar na sala de reuniões instantaneamente mais pesado. A carranca de Onoki se aprofundou, um brilho de raiva cruzando seu olhar. Senshi queria realizar missões abertamente no centro de missões de Vagakuri sem pagar nada em troca. Além disso, exigiu que Vagakuri o contratasse por um alto preço como conselheiro, e se seus ninjas quisessem se juntar ao seu grupo, teriam que desembolsar uma taxa de treinamento exorbitante, ainda sem nenhuma garantia. Isso foi praticamente um roubo, e ninguém em Vagakuri conseguiu aceitar. Balançando a cabeça, Onoki disse gravemente: Lord Senshi, essas condições são muito severas. E Vagakuri veio aqui de boa fé, e mesmo assim o senhor se recusa a fazer qualquer concessão comparável. Francamente, é decepcionante. Mas Senshi não pestanejou, encarando Onoki calmamente. Lord Tsuchikage, vou repetir, não tenho medo de uma luta, mas prefiro resolver nossas questões pacificamente. Pense um pouco mais sobre isso. Nesse momento, Onoki, Kutsushi e os outros mergulharam em profunda reflexão. Eles conheciam bem a temível reputação de Senshi e haviam vasculhado todas as informações possíveis sobre ele. Após um instante, Onoki finalmente respondeu: podemos autorizar você e seus homens a aceitarem missões em Iwagakuri e por toda a terra. Mas precisaremos de uma negociação mais detalhada. Contratá-lo como conselheiro com autoridade parcial também é viável. Contudo, se nossos ninjas passarem pelo seu treinamento para ingressar em seu corpo, precisamos de uma garantia absoluta de que, caso sejam aprovados, poderão se juntar a eles. Este foi um compromisso de Onoki, que já se distanciava bastante das exigências iniciais de Senshi. Ele até cogitou: se juntasse pessoalmente ao corpo de Senshi, será que, como lutador de nível Kage, conseguiria ascender ainda mais? Que rara oportunidade de comprar poder. Claro, como Tsuchikage, ele não podia realmente se juntar, mas se outros na vila o fizessem e se tornassem mais fortes, isso beneficiaria Iwagakuri como um todo. Senshi assentiu com a cabeça enquanto ouvia. Aqueles termos não eram absurdos, mas ele sabia que a decisão de quem se juntaria ao grupo não dependia exclusivamente dele, qualquer aspirante precisava ter um valor de vínculo suficiente com ele. Por exemplo, alguém como o próprio Onoki provavelmente jamais conseguiria esse vínculo, mesmo que vivesse 1000 anos. Após pensar um pouco, Senshi disse: se meu corpo de ninjas e eu estivermos operando em Iwagakuri e no país da terra, faremos o possível para não perturbar sua vila. Mas me contratar como conselheiro da missão custará 300 milhões de ryu. Quanto ao treinamento dos ninjas de Iwa que desejam se juntar ao meu corpo, 100 milhões por ninja, mas sem garantias de que serão aprovados. Ao ouvir isso, a expressão de Onoki escureceu instantaneamente. Lord Senshi, pelo que ouvimos, o preço normal para contratá-lo como conselheiro de uma vila gira em torno de 100 milhões. Cobrar 300 milhões é excessivo. E 100 milhões em taxas de treinamento sem garantia de aceitação? Isso é muito caro. Os lábios de Senshi se curvaram num sorriso zombeteiro. Tsuchikage-o-san, isso foi no passado, agora é diferente. O preço de mercado hoje em dia é de 300 milhões, então não ache que é muito alto. Só vai subir mais tarde. As taxas de treinamento, a mesma lógica. Ainda assim, posso fazer uma pequena concessão. Se você pagar pelo treinamento de um ninja, mas ele não se qualificar, você pode escolher um segundo ninja para treinar de graça. É basicamente 2 por 1, então efetivamente 50 milhões para cada um. E claro, se o seu primeiro ninja for bem sucedido, o retorno para Iwagakuri vai muito além do dinheiro. Onoki e Kitsushi trocaram olhares, mais uma vez perdidos em pensamentos. As exigências de Senshi continuavam firmes, mas comparadas à possibilidade dele monopolizar as missões ou entrar em guerra com Iwagakuri, era pelo menos um acordo viável. O risco, porém, era que se enviassem 20 candidatos e todos falhassem, seria 1 bilhão desperdiçado. Após alguma discussão, Onoki disse com firmeza: Lord Senshi, neste momento podemos chegar a um acordo preliminar, mas os detalhes específicos exigirão uma discussão interna de nossa parte. Consideremos este o fim da primeira rodada de negociações. Realizaremos uma segunda rodada ainda hoje, combinado? Claro, respondeu Senshi com naturalidade, pensando consigo mesmo. Nossa, esse velho Onoki é tão metódico. Ele é um bom Tsuchikage, mas negociar com ele é um verdadeiro pesadelo. Em comparação, o Mizukage ou o Raikage eram muito mais diretos. Embora as negociações de Senshi com Iwagakuri estivessem indo muito bem, os esforços de Zetsu Negro para acumular riquezas encontraram um obstáculo. Por um bom tempo ele simplesmente seguiu em frente sem ser incomodado, com Obito incapaz de controlá-lo. Agora era diferente, Obito havia ressuscitado Madara, então, para manter o plano nos trilhos, Obito precisava manter as aparências e continuar enganando Madara. Assim que Zetsu Negro soube que Madara queria vê-lo, correu para lá. Na enorme câmara subterrânea do cemitério da montanha, Zetsu Negro emergiu de uma parede rochosa. Assim que apareceu, Madara e Obito o encurralaram para um interrogatório triplo. Madara começou sem rodeios. O que você tem feito ultimamente? Zetsu pensou por um instante. Basicamente 2 coisas. Primeiro, viajar pelo mundo ninja coletando informações. Segundo, enquanto coleto informações, recolho recursos pelo caminho se parecerem úteis.
O mundo ninja está avançando muito rápido agora. Se não coletarmos informações diligentemente, seremos pegos de surpresa. E quanto a coletar recursos, às vezes é útil e não exige muito esforço extra. Ao ouvirem isso, Madara e Obito pareceram pensativos. Não havia nada de obviamente errado na explicação de Zetsu. Ele não tinha muita capacidade de combate, então coletar informações e realizar trabalhos de recuperação era praticamente tudo o que ele podia fazer. Na verdade, essa habilidade de recuperação, que antes era inútil, agora se mostrava extremamente útil. Então Madara disse: Zetsu, você se saiu bem. Deixe a coleta de informações para o Zetsu branco de agora em diante. Seu trabalho será especificamente procurar tesouros enterrados no subsolo. Zetsu negro. Que diabos? Todo aquele ouro e prata era para pagar as despesas de ressurreição de sua mãe. Claro, ainda havia muito que ele não havia coletado e guardado em seu cofre secreto, mas isso era apenas uma questão de tempo. Porque algo daquilo deveria ir para Madara. E pelo que ele sabia, Madara e Obito poderiam se tornar sacrifícios também. Gastar dinheiro com ele seria um desperdício total. Zetsu negro fez uma pausa e disse: só encontro objetos de valor por acaso enquanto coleto informações. Não encontro tesouros enterrados no subsolo todas as vezes. Além disso, o ambiente subterrâneo é complicado. Procurar tesouros enterrados é mais difícil do que procurar coisas na superfície. Honestamente, eu não recomendaria. Basicamente, ele estava insinuando: Madara, essa piscina é funda demais para você, deixe que eu cuido disso. Madara bufou: apenas siga minhas ordens. Não se preocupe com mais nada. Em outras palavras, não dê sugestões, Zetsu. Como Madara já havia deixado sua posição clara, Zetsu negro obviamente não o contradiria diretamente. Além disso, enganar Madara sobre tal assunto era fácil. Ele só precisava levar Madara a todos os lugares que já havia vasculhado, mostrando a Madara como todo aquele tesouro subterrâneo. Era basicamente impossível de encontrar. Nesse ponto, Madara e Obito não tinham ideia de quão complicado poderia ser roubar túmulos. Em suas mentes, muitos túmulos continham objetos funerários de valor inestimável. Se eles vasculhassem apenas alguns, teriam o dinheiro necessário. Madara era um homem de ação, então, percebendo isso, disse: leve-nos a alguns túmulos próximos, veremos como são. Zetsu negro assentiu: claro, conheço bem a área. Com isso, ele guiou Madara e Obito até um local de sepultamento em algumas montanhas desoladas. Ao chegarem a um lugar isolado, Madara perguntou casualmente: há um túmulo abaixo de nós? Zetsu negro assentiu com a cabeça. Sim. Madara sorriu. Desça e traga todos os objetos de valor que estiverem lá dentro. Obedecendo, Zetsu negro deslizou para dentro do chão. Madara e Obito olharam expectantes. Talvez tivessem encontrado algo valioso logo na primeira tentativa. Zetsu negro logo reapareceu, carregando um grande baú. Isso deixou Madara e Obito bastante satisfeitos. Um começo promissor. Madara abriu o baú ansiosamente, apenas para ficar estupefato. Dentro não estava completamente vazio, mas continha apenas algumas moedas de cobre e objetos funerários baratos. No total, talvez não rendesse nem 10.000 ryu, menos do que qualquer trabalho aleatório no mercado negro. Madara franziu a testa. Não há mais nada de valor naquele túmulo. Zetsu negro balançou a cabeça. Parece que ladrões de túmulos limparam este lugar há muito tempo. Este baú é tudo que restou. Ao ouvir isso, Madara chutou o baú. Vamos verificar o próximo túmulo. Não é possível que todos sejam assim. Capítulo 189. Zetsu negro não se opôs, então levou Madara e Obito a mais 7 ou 8 tumbas. Mas assim como o primeiro túmulo, ou continham tão pouco quanto aquele, ou simplesmente não continham nada. Isso deixou Madara e Obito completamente exasperados. Madara chegou a suspeitar de Zetsu negro. Quando Zetsu negro mais uma vez carregou um baú para fora de uma tumba, Madara não hesitou. Ele imediatamente ativou Susanoo e desenterrou o túmulo ancestral da pessoa desconhecida. Ele e Obito então descobriram que Zetsu negro realmente estava fazendo tudo o que podia. Quaisquer objetos de valor dentro da tumba já haviam sido recolhidos, mas ao longo dos séculos, essas tumbas pareciam ter sido visitadas por muitos ladrões de túmulos. O que restou foi apenas um monte de quinquilharia sem valor. Com o senho franzido, Obito disse: esse método não vai funcionar. É uma completa perda de tempo. Madara assentiu levemente com a cabeça. Os ladrões de tumbas do mundo ninja eram descontrolados demais. Eles iam a tantos lugares e voltavam quase de mãos vazias todas as vezes. Então Obito teve uma ideia repentina: vamos sair e roubar. Com a nossa força, onde quer que formos, conseguiremos muitos itens valiosos. Uma excelente ideia, comentou Madara, apreciando a ideia. Comparado a vasculhar o subterrâneo em busca de tesouros, concentrar-se nos cofres de certas forças ou roubar caravanas de mercadores era provavelmente a melhor abordagem. Após refletir bastante, Madara disse a Obito: vamos assaltar Konoha. Conhecemos Konoha melhor, então será mais fácil. Tudo bem. Obito assentiu com a cabeça e então usou Kamui para levar Madara para Konoha. Nenhum dos dois invadiu a vila diretamente. Em vez disso, esperaram do lado de fora de Konoha, prontos para emboscar qualquer caravana vinda de lá. Ao ver Obito usando uma máscara, Madara parou por um segundo e perguntou: você tem outra máscara? Obito assentiu com a cabeça e lhe entregou uma máscara branca. Ele achava que honestamente não faria muita diferença mesmo se Madara usasse uma. Entre sua armadura da Era dos Estados Combatentes e aquele penteado extremamente reconhecível, uma máscara não iria esconder quem ele era. Mas isso não importava, desde que conseguissem os fundos para levar adiante seu plano. A estratégia de vigiar caravanas provou ser frutífera. Konoha, sendo uma das 5 grandes vilas shinobi, frequentemente tinha grandes caravanas de mercadores viajando entre ela e outras vilas. Eles não demoraram muito para encontrar uma. Svi,
Sem perder tempo, Madara e Obito apareceram bem em frente à caravana, bloqueando seu caminho. Erguendo lentamente o olhar, Madara exalava uma aura dominante ao dizer: desapareçam da minha vista imediatamente ou morrerão. Contudo, as pessoas na caravana não pareciam muito assustadas. Em tempos anteriores talvez estivessem bastante nervosas, mas os tempos haviam mudado. Elas faziam parte de uma grande caravana de Konoha, que tinha um dos clones de madeira de certa pessoa como guarda. Ainda intrigados com o fato de ninguém parecer com medo, Madara e Obito viram o compartimento de uma das carroças se abrir e de lá saiu um dos clones de madeira de Senshi. Ao ver Madara e Obito, o clone de Senshi sorriu radiante. Irmão Madara, Obito, nos encontramos de novo tão cedo. Vocês conseguiram reunir os fundos? Madara balançou a cabeça. Não, estamos no processo de obtê-los. Senshi ficou momentaneamente surpreso, mas logo compreendeu. Ele os elogiou. Essa é realmente uma maneira rápida de arrecadar dinheiro. Mas, no momento, sou amigo de Konoha. Então terei que pedir a vocês dois que poupem as caravanas de Konoha. Madara, Obito. Madara achava que finalmente tinham descoberto uma maneira confiável de ganhar dinheiro, mas o azar bateu a porta logo no primeiro trabalho. Deram de cara com uma caravana vigiada por um dos clones de madeira de Senshi. Mesmo assim, pelo menos agora que sabiam que Senshi estava em bons termos com Konoha, podiam ir roubar outras caravanas. Sem perder tempo, Madara e Obito simplesmente se viraram e foram embora. Depois de refletir um pouco, Madara disse a Obito: vamos para Iwagakure ou Sunagakure. Senshi não tem muita ligação com esses dois lugares. Obito balançou a cabeça. Suna não. Fica no meio do deserto, extremamente pobre. As caravanas que vão para lá não terão muita coisa de valor para levar. Ao ver Obito dizer aquilo com tanta naturalidade, Madara o encarou de forma estranha. Honestamente, Obito parecia um criminoso nato. A ideia de emboscar caravanas foi dele, e além disso, ele conseguia identificar instantaneamente quais comboios valiam a pena roubar e quais não. Isso era, na verdade, uma vantagem. Eles precisavam de dinheiro, e a habilidade de Obito era útil. Assim, Obito guiou Madara em direção às proximidades da terra. Ao chegarem, Madara percebeu imediatamente que haviam chegado a um ótimo lugar. Confuso, perguntou: por que há tantas caravanas de mercadores ao redor da terra? Há pelo menos 5 vezes mais do que vimos em Konoha, talvez até mais. Obito balançou a cabeça. Não faço ideia, mas com certeza parece um bom lugar para fazer negócios. Na verdade, a enxurrada de caravanas na terra foi resultado das ações de Senshi. Ele e seu corpo de mercenários vinham realizando missões freneticamente no mercado negro local, atraindo multidões de clientes ricos para o país. Muitos mercadores também se dirigiram para lá para negociar e contratar o grupo de Senshi para trabalhos de alto nível. Vários líderes de guildas comerciais e magnatas abastados estavam inicialmente a caminho do mercado negro na terra, animados, mas tiveram sua alegria frustrada quando 2 figuras mascaradas bloquearam abruptamente seu caminho. Madara os deteve friamente. Vocês têm 3 segundos para desaparecer, ou morrerão. Ao verem sua arrogância, os mercadores ficaram furiosos, gritando de raiva. Que gangue de mercenários é essa que está bloqueando o nosso caminho? Todos os guardas, cortem-nos em pedaços. Idiotas. 2 capangas acham que podem deter tantos de nós? Matem-nos. Vá embora. Não nos faça perder tempo. Saiba que há um chunin com a minha caravana. Se ficar aqui mais um pouco, você nem saberá como morreu. Nenhum desses mercadores percebeu a gravidade da ameaça. Vários guardas de caravanas também avançaram para dar uma lição em Madara e Obito. Obito não hesitou. Ele formou selos com ambas as mãos e lançou um jutsu, estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Uma enorme bola de fogo os atingiu em cheio. Alguns guardas da caravana eram ninjas, e ao verem a técnica de fogo de Obito, agradeceram silenciosamente a sorte, pensando: pelo menos ele usa fogo. Temos muitos usuários de água, talvez consigamos lidar com isso. Mas eles ainda estavam formando os vários selos necessários para o estilo água, bala do dragão de água, quando ouviram um grito aterrador. Não muito longe dali, Madara rapidamente fez os selos e disse friamente: estilo fogo, grande aniquilação de fogo. Num instante, um mar de fogo engolfou toda a força de guardas da caravana. Muitos mercadores tinham vindo ao país da terra na esperança de fazer fortuna. Aqueles que chegaram cedo realmente ganharam dinheiro. Alguns até conseguiram fazer várias viagens de ida e volta. Mas os que chegaram mais tarde não tiveram a mesma sorte. Porque não muito longe do país da terra, 2 brutamontes mascarados e ferozes apareceram, roubando dia após dia. Muitos desses comerciantes esperavam que, uma vez encerrados seus negócios, suas vidas pudessem melhorar um pouco. Em vez disso, depararam-se com 2 bandidos imparáveis na estrada, que usavam o estilo fogo, um ataque devastador. Mesmo com todos os esforços dos guardas da caravana, acabaram derrotados. Se o mercador tivesse sorte, perderia apenas a carga, mas sobreviveria. Caso contrário, perderia tudo. De volta a Iwagakure, no escritório do Tsuchikage, Onoki e os outros figurões da vila ainda estavam decidindo como negociar com Senshi. Desde que souberam dos cartões mágicos do corpo mercenário, todos concordaram que estariam dispostos a pagar as taxas de treinamento se Senshi garantisse a aceitação. Caso contrário, não importava o quanto pagassem, Senshi poderia simplesmente dizer que nenhum dos ninjas de Iwa era qualificado, e Iwagakure estaria jogando dinheiro fora. O Jinchuriki das 4 caudas, Hoshi, que nunca se deu bem com Onoki, de repente falou enquanto eles debatiam intensamente. Sabe, você não consegue pensar em um ângulo diferente? Suas palavras fizeram com que Onoki, Kitsushi, Akatsushi, Kurotsushi e An olhassem para ele. Estavam curiosos sobre as ideias de Hoshi. Hoshi ponderou e disse: se os ninjas de Iwagakure não podem garantir que serão aceitos pelo corpo de Senshi, por que não transformar o corpo de Senshi em ninjas de Iwagakure? Ao ouvir isso, Kurotsushi quase exclamou: você está louco? Por que os ninjas do corpo mercenário se juntariam a Iwagakure?
Fazer isso seria o mesmo que trair a Megakuri, então o que em Vagakuri poderia atraí-los? Antes que alguém pudesse responder, um Anbu de Vagakuri apareceu na entrada. Sem perder tempo, o Anbu disse diretamente, Lord Tsuchikage, uma emergência. 7 caravanas a caminho do país da Terra e de outros lugares para Ivagakuri foram roubadas. O quê? O Onox bateu com raiva na mesa. O roubo de uma ou duas caravanas poderia ser atribuído ao acaso, mas perder tantas seguidas era claramente uma provocação direta a Ivagakuri. Recuperando a compostura, perguntou, o que está acontecendo exatamente? A que poderes pertenciam essas caravanas? Hesitante, o Anbu finalmente respondeu, todos eles eram de Ivagakuri, ou país da Terra. Em alguns casos, caravanas de Konoha viajaram junto com as nossas, mas as caravanas de Konoha saíram ilesas, enquanto as nossas foram roubadas. Ao ouvirem isso, todos no escritório do Tsuchikage ficaram furiosos, pois era óbvio que o alvo era Ivagakuri. Isso era intolerável. Kitsushi perguntou em tom de dúvida, será que Lord Senshi está nos pressionando a cooperar? Depois que ele disse isso, o Anbu acrescentou, isso é improvável. Os 2 ninjas que estão saqueando por toda parte são extremamente habilidosos com o estilo fogo. Os mercenários do Lord Senshi são especializados principalmente no estilo relâmpago, e nem a aparência deles nem suas preferências em ninjutsu combinam com esses 2. Não faz sentido nenhum. Quando os Anbu terminaram de falar, um breve silêncio se fez. Se fosse esse o caso, provavelmente não tinha nada a ver com Senshi. Ono aqui prontamente deu ordens, e Vagakuri não é lugar para bandidos de 5ª categoria agirem impunemente. Ordenem aos Anbu que intensifiquem a busca imediatamente, encontrem aqueles 2 bandidos. Vou deixá-los testar o desprendimento do mundo primitivo à distância zero. Kurotsushi ficou surpreso. Liberação de poeira de perto? Isso é algo que se pode observar de perto? Os outros ninjas veteranos na sala também cerraram os dentes, furiosos. Se não conseguiam lidar com Uzumaki Senshi, certamente poderiam dar conta de 2 bandidos do estilo fogo. Após receberem as ordens de Onoki, os Anbu de Iva intensificaram a investigação sobre os roubos às caravanas. Contudo, isso só revelou relatos ainda mais sombrios. Enquanto Ivagakuri se apressava nessa frente, Senshi também não ficava parado. Sob uma lua tênue e o canto distante de corvos, a noite já havia caído quando Senshi e Karin partiram em busca das 2 almas azaradas em Ivagakuri. Primeiro, eles foram atrás do Jinchuriki das 5 caudas. An já estava dormindo, mas, como ninja, estava extremamente alerta. No instante em que 2 presenças apareceram em seu telhado, ele as pressentiu. Irritado, pensou, será que aqueles 2 saqueadores são estúpidos o suficiente para me escolherem como alvo? Ótimo, isso poupa a aldeia do trabalho de caçá-los. Vou acabar com eles aqui e agora. Dito isso, ele agiu prontamente. O movimento rápido o colocou no telhado através da técnica de cintilação corporal. Inicialmente ele planejava entrar em modo meio besta com cauda assim que chegasse e lutar com eles. Mas, uma vez no telhado, ele congelou em choque. Baque! Um golpe surdo atingiu a nuca dele. An não fazia ideia do que tinha acontecido e desmaiou ali mesmo. Os 2 intrusos em seu telhado, é claro, eram Senshi e Karin. No instante em que An apareceu, Senshi não perdeu tempo, desferindo o único golpe de karatê que o deixou inconsciente. Em seguida, começou a usar a técnica de partição da besta com cauda nele. Com várias tentativas bem-sucedidas em seu currículo, Senshi já era bastante experiente. Colocando a palma da mão sobre An, ele destravou o selo e começou a extrair a besta. A súbita perda de consciência do Jinchuriki confundiu Kokuou, as 5 caudas. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sentiu alguém a puxando para fora, e imediatamente se lembrou de algo muito desagradável. Droga! São aqueles 2 diabinhos ruivos. Estou perdido. Ao perceber exatamente o que estava acontecendo, Kokuou nada pôde fazer para impedir. Em poucos instantes, Senshi o retirou. No kit de um dedo. Voxox! Um relâmpago. Kokuou se dividiu em 2 metades, uma grande e uma pequena. A parte menor fugiu de volta para o corpo do Jinchuriki, transformando-se em um mini Kokuou e ofegando pesadamente. Por dentro pensei, aquilo foi terrível. Quase me mataram de susto. Pelo menos uma parte de mim ainda está intacta, então mesmo que a outra metade se perca, minha consciência não estará completamente comprometida. Não terei que esperar séculos para que meus chakras se regenerem. Fora do mundo interior de An, Senshi fez com que Karin armazenasse Kokuou em sua dimensão Kamui. No momento em que Shukaku viu Kokuou aparecer, ele exclamou triunfante. Número 2, número 6, venham ver, Kokuou também foi pego. Matatabi e Saiken, que estavam dormindo num canto, correram para ver o que tinha acontecido. De fato, Kokuou havia sido capturado pelos mesmos 2 vilões ruivos. Ao avistar a versão em miniatura de Kokuou parada com uma expressão vazia, Saiken, que estava naquele lugar há mais tempo, tentou tranquilizá-la. Kokuou, não fique com essa cara de perdido. Você é uma besta com cauda, então ser feliz é o mais importante. Pense bem, você pode estar preso aqui, mas está completamente seguro. Aqueles ruivos são incrivelmente fortes. Uma vez aqui, ninguém mais pode fazer nada com você. Ele terminou, e Matatabi acrescentou, o número 2 tem razão. E veja só, podemos viver aqui confortavelmente. O pobre Isobu passou por maus bocados, foi capturado há muito tempo e vendido logo em seguida. Era preciso admitir, Matatabi era bom em animar as bestas com cauda. Se alguma besta com cauda se sentisse oprimida, bastava pensar naquelas que estavam prestes a ser mortas, e então a tristeza se dissipava. Ao ver isso, Shukaku resmungou. Quando fui trazido para cá, nenhum de vocês tentou me consolar. Vocês 2 têm algum problema com o Lord Shukaku? Matatabi fez uma pausa e disse, você não precisava de consolo. Parecia bem satisfeita quando chegou aqui, devorou todos os petiscos especiais de uma vez só. A animada conversa dentro da dimensão Kamui não dizia respeito a Senshi ou Karin.
Tendo capturado Kokuou com sucesso, Senshi então partiu em busca de Hoshi. Ele estava se sentindo muito bem. Capturar Kokuou significava 500 milhões de ryu extras em comissões, além dos pontos de emprego correspondentes. Assim que Madara e Obito juntassem dinheiro suficiente, aquela quantia, e aqueles pontos seriam dele. Levando Karin consigo, Senshi chegou à casa de Hoshi, apenas para encontrá-lo saindo assim que chegaram. Um tanto surpresa, Karin perguntou: "O que foi isso? Ele sabe que estamos vindo?" Senshi balançou a cabeça. "Não deveria ser. Eu disse ao Kokuou para não falar nada antes, e o Shukaku e os outros têm cooperado bastante ultimamente, eles não nos entregariam. Ele também é um monge errante, então talvez goste de treinar à noite. Vamos ver." Dito isso, Senshi usou sua habilidade espaço-temporal Karma para seguir Hoshi. Se Hoshi estivesse realizando alguma atividade noturna, Senshi estava pronto para observar das sombras. Mas ao perceber que Hoshi estava apenas saindo para um treino noturno, Senshi decidiu não se conter. Na mente de Hoshi, o Goku de 4 caudas tinha uma expressão séria. "Não sei porquê, mas tenho um pressentimento muito ruim." Hoshi perguntou: "Que sensação ruim?" Sengoku respondeu gravemente: "Uzumaki Senshi está capturando bestas com cauda. Não sei o motivo. Você voltou para resolver os problemas da vila, mas Ivagakure está em meio a negociações com Senshi agora. Meu conselho é que você vá embora rapidamente, fique longe dele." Hoshi bufou. "O que? Eu deveria temê-lo?" "Claro, os relatórios da vila o descrevem como aterrorizante, mas não acredito que ele seja tão forte assim. Se ele fosse realmente tudo o que dizem, teria sequer aceitado negociar com Ivagakure? Se ele me deixar em paz, tudo bem, mas se vier atrás de mim, poderei ver o quão bom é o seu estilo relâmpago." Baki. Assim que terminou, foi atingido na nuca. Por mais que quisesse testar Senshi, não tinha a menor chance. Com um golpe casual, Senshi nocauteou Hoshi e começou a extrair a besta com cauda dele. Dentro de Hoshi, a 4 caudas estava perplexa. O que está acontecendo? Desde quando Jinchuriki dorme tão profundamente a ponto de simplesmente desmaiar? Espera, o selo foi aberto? Alguém está me puxando para fora? Isso não está certo. Calma aí, eu já vi isso antes. Será que, enquanto a 4 caudas estava absorta nesses pensamentos, Senshi arrancou. O pior cenário possível se desenrolou diante de seus olhos. Voxox, no kit de um dedo. Senshi cortou a besta com cauda em 2 porções, uma grande e uma pequena. Lançando um olhar gélido para 4 caudas, disse: "O que aconteceu aqui? Não conte ao Jinchuriki nem a ninguém." Entendeu? Enquanto ele falava, uma pressão imensa e ilimitada envolveu a 4 caudas. Naturalmente, ela não ousou proferir uma palavra. Só conseguiu acenar docilmente com a cabeça, como um pintinho bicando grãos. Sem mais delongas, Senshi disse a Karin: "Embale esta também." "Entendi." Karin assentiu e guardou 4 caudas em Kamui. Nesse momento, ela tinha uma cauda, 2 caudas, 4 caudas, 5 caudas e 6 caudas lá dentro, um conjunto completo de provadores de sabor supremo. Assim que ela escondeu a 4 caudas, Senshi comentou casualmente: "Muito bem, vamos terminar. Assim que Onoki e os outros concordarem com as minhas exigências amanhã ou quando for, esta viagem estará perfeitamente concluída." Ainda assim, Senshi pressentiu que, com a cautela de Onoki, eles poderiam não decidir rapidamente. Mesmo após uma segunda rodada de negociações, poderia haver uma terceira. Senshi precisava descobrir como evitar ficar dando voltas em círculos indefinidamente. Em circunstâncias normais, essa preocupação era sensata. Onoki havia sido Tsuchikage por muitos anos, resistindo a inúmeras tempestades. Principalmente no que diz respeito à possibilidade de seus ninjas se juntarem ao corpo de Senshi, ele relutava em ceder, queria pagar taxas de treinamento mínimas, garantindo ao mesmo tempo a aceitação. Nas negociações de alto nível dentro de Ivagakure, ele pretendia lutar por todas as vantagens. Se a segunda rodada não resultasse em um acordo com Senshi, eles partiriam para uma terceira. Mas nem Onoki nem Senshi esperavam um acidente. Ivagakure já estava bastante estressada lidando com Senshi, e antes que tivessem resolvido completamente essa situação, um relatório chocante após o outro chegou ao escritório do Tsuchikage sobre Obito e Madara roubando caravanas pela terra. Isso só agravou a situação desesperadora de Ivagakure. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.